Fala, Manoel, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Impaciente Podcast. É nós aqui de novo? É nóis. É nóis. Tamo junto aqui de Episódio novo. 88, se não me engano. 88. Se eu não estiver perdido aqui nos meus cálculos. E hoje, mais do que especial, um cara que eu tava querendo trazer faz tempo aqui. Opa! E hoje a gente conseguiu. Deu certo. Demorou, mas conseguiu. A gente conta depois tudo que aconteceu pra ele chegar aqui. Foi tempo. Chileno Gomes, seja muito bem-vindo, cara, ao Impaciente Podcast. Para nós é uma alegria, uma satisfação de verdade ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Alguém que a gente já acompanha há muitos anos, muito tempo já. E poder ter aqui cara a cara é muito legal, cara. Seja muito bem-vindo ao Impaciente. E eu que agradeço o convite, estou à disposição. Legal. Tô pertinho aqui, né? De final de Vizinho semana. agora, né? pô, vai virar sócio. Quem sabe? Legal. Ô, Chileno, assim, pra galera, eu acho difícil uma galerinha aí que não conhece, que nos acompanha, já deve te conhecer. Né? Mas eu gostaria que você deixasse as suas credenciais aí pra galera saber quem é o Chileno. Nossa, eu faço tanta coisa, nada direito, tá? O pessoal falou pra mim, qual é o segredo de você fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Eu falo, faço tudo mal feito. Tudo pela metade. É isso. Boa. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o que mais me dá prazer na vida, eu sou pai. Né? Eu sou pai do Gabriel e do Gustavo, 2 meninos, um de 12 e outro de 8,5. Eu sou um pai muito presente. Né? Então, desde que eles nasceram, depois da pandemia, minha mulher começou a trabalhar home office alguns dias em casa, mas sempre trabalhou no mundo corporativo, então sempre eu que levei na escola, eu que busquei, eu que cozinhava, eu que levava na natação, jiu-jitsu. Até hoje é assim, eu faço muita questão de ser muito presente na vida deles. A gente tem uma chácara aqui do lado em Itupeva, então todo final de semana a gente vem pra cá, faz 2 anos, e aí eu fiz um acordo com meus funcionários, porque eu também sou empresário, tenho uma empresa de segurança, faz mais de 20 anos. E eu trabalho muito com casa noturna, embora eu atue em outros ramos também, escolta VIP, faço segurança de algumas ruas, hotéis e tal, mas eu tenho muita casa noturna. Então sempre trabalhei muito de madrugada, final de semana. Mas faz 2 anos que eu fiz um acordo com os meus funcionários, eu tenho uns líderes, né, um supervisor, chefe e tal. Eu trabalho de sexta à noite, minha mulher pega os moleques na escola de sexta, já vem pra cá. E eu, sábado de manhã, eu acordo, pego a moto. Já vem atrás. Venho aqui, 40 minutos, 50 minutinhos, 1 horinha, tô aqui e tal. E final de semana não encosto no celular. Relaxar a cabeça. É meu tempo com a minha família. Legal, né? muito bom. Então eu sou empresário, sou pai, né? Sou empresário. Sou professor de filosofia, sou formado em filosofia. Sou formado em teologia. Eu não sei... Porque assim, eu não me considero filósofo, né? Formado em filosofia, para mim, é um professor de filosofia, não é um filósofo. Embora tem gente que gosta de se chamar de filósofo. Qual que seria a diferença aí? Cara, vamos começar aí já. Então, olha só. Quem faz história não é historiador. É professor de história. Tá. Para ele ser historiador, ele precisa ter uma produção intelectual, registrar a história, pesquisa, né? Então, o filósofo... filosofia, né? Sofia do grego é sabedoria ou conhecimento, e filos seria de filia, de amor. Então seria quem tem amor à sabedoria, amor ao conhecimento, ou quem busca a sabedoria ao conhecimento. Ou seja, nesse ponto até seria. Mas se você olhar os grandes pensadores da história, são todos caras tão... Os caras são tão foda, tão niggas, são caras que quebram paradigmas, caras que conseguem pegar conceitos de outros filósofos e remodelar, seja para contestar, seja para reafirmar, mas de uma maneira diferente e tal. Então eu não me acho assim nesse nível, né? Pô, você fala de Freud, de Nietzsche, de Kant, você fala, quem sou eu na fila do pão? Né? Mesmo os mais modernos, né? Foucault, Bertrand Russell, Bourdieu e tantos outros. Então são caras muito, muito... Agora eu me considero um bom professor de filosofia, um cara que consegue pegar conceitos muito complicados, como diria o professor Clóvis de Barros Filho, que foi meu mentor. Né? Então às vezes tem gente que fala assim, o cara tá copiando o Clóvis. Gente, me perdoa se parecer isso, mas assim, eu estudei muitos anos com o Clóvis, então é impossível... Pegar o caguete do cara. É impossível não pegar o caguete, impossível não usar às vezes alguns exemplos, porque é o que vem na minha cabeça. Então, parafraseando ele, né, eu sou um explicador. Tá. Né? Então, eu tenho essa facilidade de pegar conceitos complicados e passar de maneira mais simples. Tanto que o meu livro, que todo mundo gosta muito do meu livro, eu peço até desculpa, eu acabei esquecendo de trazer, mas eu vou... Não, mas isso já foi um pretexto já foi para vir a segunda vez, vou trazer de presente para vocês. Meus livros, né? Tenho 3 livros publicados. Inclusive, um eu publiquei com meus 2 filhos ano passado.
Certo. Na época tinha 11, o Gabriel. Quando ele fez 10 anos, eu falei, filho, o que você quer de presente de aniversário? Ele falou, pai, quero escrever um livro com você. Que da hora, E qual que é o título do livro? Chama Mitologia Grega pelo Olhar das Crianças. Que da hora. E aí eu escrevi com ele e o de 7 na época, que agora tem 8 e pouco, ele que fez os desenhos. E a gente lançou em 7 de setembro, no passado, na Bienal do Livro de São Paulo. Que louco. Que da Lançamos hora. na Bienal. Muita experiência, cara. E eles foram, na Bienal ainda, na mano. Bienal e foram entrevistados pela TV Cultura como Que da hora. os escritores os autores mais jovens da Bienal. Legal, Foi cara. muito legal. Que Aí legal. o pessoal fazendo fila pra eles autografarem. Não, Que mano, da hora, assim, Experiência é meu única, show, cara. é única. Tá louco, tá Então, louco. e o que todo mundo gosta nos livros, né, que eu escrevo, a maneira que eu escrevo, todo mundo fala é muito simples. Qualquer um dá pra entender. Tanto o cara que já tem um prévio conhecimento de filosofia, como o cara que nunca estudou. Aham. A minha ideia é essa, como professor, é falar fácil. Eu odeio o cara que fica faz falando difícil. enfeitando o pavão. Aquele academicismo, sabe? Eu penso assim, quem sabe de verdade fala fácil. Traz fica- um fácil entendimento, né? Sim, fica melhor até pro leitor, né? Tem muito livro que o cara que nunca leu e quer tomar a iniciativa de ler um livro, pega e fala assim, mano, Puta, não dá. Esse não cara tem não como é isso. folhear Cara, puxa assim. a Lucille pra lá, que eu tô vendo a hora dele rasgar a tatuagem dele ali, cara, que ele é grandão. Mas faz quebrar, né? Bom, Até legal, porque, cara. assim, como professor, qual que é o nosso trabalho como professor? Ensinar, pô. Ensinar, claro. facilitar o conhecimento. Sim. Exato. Ou se eu dificulto, então eu sou um droga de um professor. Verdade. Né? Eu conto uma história. Uma vez eu fui dar uma palestra numa universidade, eu era professor convidado, né? Então eu sempre dava palestra nessa universidade. E aí eu fui para a sala dos professores e eu não conhecia os outros professores, né? Só que às vezes eu sou meio folgado sem querer, né? Tá certo que ter 110 quilos, ser faixa preta e andar armado ajuda. Ajuda um pouco. Ajuda um pouquinho, Ajuda é. um pouco. Mas assim, eu tava... Tem essa orelha aí. E eu tava na sala dos professores e eu vi um cara contando vantagem pro outro professor. Tava cheio de professor assim, acho que era intervalo e tal. Que a classe inteira tinha tirado nota vermelha e ele contando vantagem, como se isso fosse uma coisa legal, porque ele passou um artigo dele pra classe estudar e só 2 ou 3 tinham entendido. Parabéns. E ele achando legal reprovar todo mundo. Aí eu falei assim pra ele, cara, desculpa, você é um bosta de um professor. Péssimo professor, velho. Aí ele ficou me olhando assim, né? A coordenadora pedagógica que me levou, né? Ficou tal, aquele clima, todo mundo olhando. Eu falei, não, porque se 50 alunos na classe, se 2 ou 3 não tivessem entendido, o problema é do aluno. Sim. Agora, de 50 alunos, se só 2 ou 3 entenderam, o problema é você que é ruim pra você que é caramba, né? ruim pra ensinar. Aí, enfim, aí ficou aquele clima assim, sabe? Eu peguei e saí Climão de, andando. climão tal, de bosta. Cara, quem é você? Quem é esse cara? Não sei o que e tal. Aí depois eu falo, nem devia ter me metido, mas assim, é porque me dá raiva. Mas porque... é legal, faz o cara pensar, né? Não, porque Chileno, e assim, mudar às vezes, né? você cara? ferra o aluno. Cara, eu já vi muito professor querendo ferrar o aluno de propósito. Eu não consigo entender essa. Sendo que o cara tá lá justamente pro oposto, né? E aí você tira o tesão do aluno em estudar. é isso Porque o mesmo. aluno estuda. E aí você faz de um jeito pra ele tirar a nota baixa. E às vezes o aluno estudou. Mas você faz de um jeito complicado, aí sabe, você desestimula o aluno. O aluno verdade. fala, nem adianta estudar, porque Vou Tá sair difícil mal. pra caramba, o cara é xarope. qualquer. E, cara, eu vejo assim, eu tenho meu filho mais velho, ele tem algumas. Minha família inteira é atípica, né? Inclusive eu. Mas o meu mais velho, ele tem diagnóstico de TEA, de autismo, suporte 1. Né? É leve, mas ele é muito inteligente. Eles têm, né, superdotação também, os dois têm. Você também tem. Eu também tenho. E ele também tem toque. Então, assim, e ele tem o TDAH muito forte. Então, ele tem algumas. Então, ele toma alguns remédios psiquiátricos, então faz terapia e faz jiu-jitsu, faz futebol, aí aumenta um remédio, piora uma coisa, aí melhora outra. Então, assim, é bem complicado. Tem que equilibrar legal. E aí, por exemplo, às vezes a gente estuda com ele, só que o TDAH dele é muito forte. Se a pergunta for muito grande, Ele se no perde meio na da pergunta metade. ele já se perde. Então, o nosso trabalho com a escola, e é uma escola bem inclusiva, não posso negar, a escola sempre está adaptando material, mas tem professor que chega e não tem ainda esse traquejo. Certo. Então, por exemplo, toda reunião de pais, toda semana eu entro, converso com os professores e tal. E aí o que acontece? Às vezes o professor pegou, outro dia o professor pegou e ele tinha 3 questões que ele não tinha respondido. Aí o professor pegou e leu as questões para ele. Ele falou, cara, eu não fiz nada, eu só li as questões para ele. E quando eu li, ele entendeu a pergunta. Ele falou, eu sei. Porque ele lendo, ele se perdia.
Entendi. Entendeu? Entendi. Então, isso é um bom professor. Sim. Né? com Ele certeza. pegou e falou: pô, ô, Gabriel, você deixou 3 em branco aqui. Ah, eu não entendi, professor, isso daqui eu não sei. Não, você não sabe ou você não entendeu? Eu vou ler pra você. Aí O professor conseguia só assimilar. leu a pergunta. Ele Ele assimilou na hora. não deu dica, ele falou, cara, não dei. Aí na hora ele falou, não, mas eu sei isso daqui. Porque ele lendo, ele se perdia. Então eu penso isso. O meu trabalho na internet, o meu trabalho. Eu não dou mais aula em sala de aula porque eu não tenho mais tempo, né? Tá. Mas o meu trabalho nas minhas palestras, na internet, nos meus vídeos, é sempre tentar facilitar o conhecimento. Muito bom, cara. Muito legal. Aqui, eu separei aqui algumas perguntas. Como eu disse pra você no bastidor, muitas delas que eu vou fazer eu já sei sabe a resposta. resposta. Não sei, né? Mas o legal de vai que trazer eu mudei. Vai que mudou de opinião. Eu tô sempre me permitindo mudar de, É verdade. de opinião. Legal. A primeira delas é: como foi seu primeiro contato com a filosofia? E eu sei a resposta também, mas algum autor ou experiência marcante que você teve com isso? Cara, é legal, assim. Eu não lembro de verdade meu primeiro contato com a filosofia, Tá. porque meu pai, ele vem de uma família de acadêmicos. Aham. Né? Meu pai é chileno, eu tenho dupla cidadania. Aham. Eu tenho um tio que é doutor em filosofia no Chile. Meu pai é pastor, né? Aqui, então, meu pai é um cara bem dogmático, um pastor bem fervoroso e tal, né? Mais de 35 anos que ele é pastor. Porém, ele é um cara muito inteligente. Meu pai fala 5 idiomas, tem 2 faculdades e tal. Então, Caramba. em casa... e ele é autodidata. Então, tipo assim... tanto como meu irmão também aprendeu inglês sozinho, eu aprendi sozinho também. A gente sempre teve debates, as pessoas em casa assim, então eu sempre desde pequeno ficava acompanhando, né, da onde viemos, para onde vamos, debates teológicos e filosóficos. Mas antes de fazer teologia. Muito antes, não, eu criança, 8 Molecão. anos, 9 anos, eu ficava assim, igual hoje, eu vejo o meu filho de 10 anos, Te questionando. eu tô conversando com alguém, ele senta na mesa dos adultos, às vezes entre alguns assuntos eu falo, filho, dá licença, isso não é assunto de criança, aí ele fica bravo, porque ele prefere estar no meio dos adultos. Muito Inclusive, legal. isso é uma característica da superdotação. O superdotado ele não consegue se enquadrar muito na idade dele. Ou ele tá cuidando dos muito pequenininhos, ensinando, ou ele tá com os muito mais velhos. Entendi. Então eu lembro desses debates, assim, né? Da onde viemos, para onde vamos, Deus existe, Deus não existe, Deus existe porque permite o mal, tal. E aí o meu pai sempre com uma visão mais dogmática religiosa, e as outras pessoas, né? O meu tio, tal, sempre... Então, o meu pai, apesar de ser um religioso dogmático, ele sempre incentivou muito a gente o estudo e o pensamento crítico. Tá. Entendi. E aí, com 15 para 16 anos, tal, aí eu comecei, quando eu saí da igreja, eu era da igreja e tal, né? E aí, quando eu comecei a sair da Então igreja... você foi cristão em um período? Fui. Ou Não, você não. ia tipo assim, meu Não, pai não, vai, meu pai é não, pastor. não, fui muito cristão muito tempo. Ainda continuei cristão muito tempo, mesmo depois da igreja, mesmo Tá. depois de sair da igreja, ainda continuei cristão muito tempo. Eu só fui me descobrir ateu de verdade depois dos 30, cara. Por quê? Na faculdade de filosofia, eu me descobri ateu na faculdade de teologia. Na faculdade de filosofia, eu tenho um amigo meu, que inclusive agora ele tá fazendo esboço de um livro, vou até dar spoiler, tá, Alexandre? É o Sim. Ateu que Acredita em Deus, o Chão vai chamar o livro dele. É muito legal a visão dele. Ele é um cara inteligentíssimo, assim, difícil de entender. Ele é um cara que eu tô muito mais para considerar um filósofo do que eu. Vamos fazer essa ponte de trazer ele aqui e falar do livro com dele. certeza, né? Um cara incrível, assim. Inclusive, ele foi quinta-feira almoçar comigo lá no meu escritório. Ele tá terminando o livro e tal, a gente tava batendo um papo e tal. E ele falava assim pra mim, você é ateu e não sabe. Porque a gente saía depois da faculdade para ir jantar, e na minha faculdade de filosofia tinha padre, tinha pastor, tinha não sei o que e tal. E sempre a gente acabava caindo nesses assuntos teológicos e eu sempre ficava do lado dele, Entendi. nos questionamentos. Embora eu conhecesse muito a Bíblia, porque eu sempre estudei muito a Bíblia. Meu pai fazia estudo da Bíblia com a gente em casa. Então eu comecei a ler em casa, eu aprendi a ler em casa com 5 anos, porque eu queria ler a Bíblia. Então antes dos 10 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia inteira a primeira vez. Uau. Caramba. E aí eu repeti essa leitura mais, pelo menos, umas 5, 6 vezes durante a vida, fora os estudos que a gente faz, né, depois em teologia. E aí, na faculdade de teologia, você começa, cara, a aprender muito arqueologia, exegese, hermenêutica, análise dos textos. E aí você começa a ver que você acha que esse texto, por exemplo, sei lá,
Daniel foi escrito pelo profeta Daniel. Tá. Mas existe fortíssimos indícios de que o livro de Daniel demorou 200 anos para ser escrito. Então, existe pela grafia, pelo estilo de escrita, pelo menos 3 escritores do livro de Daniel. Certo. Né? Embora alguns mais dogmáticos defendam que foi somente Daniel que escreveu e tal. Aí você começa a ver que só tem cópias das cópias das cópias, a gente não tem nenhum manuscrito original, a gente tem os mais antigos, alguns têm coisas que outros não têm. Então, por exemplo, os manuscritos mais antigos de Marcos, do Evangelho de Marcos, ele não tem os 12 últimos versículos. Certo. E aí entende-se na academia, e isso é meio que ponto pacífico, que o final do livro de Marcos ele foi acrescentado séculos depois por um escriba, porque o livro de Marcos, de acordo com os pergaminhos que a gente tem, ele termina quando Jesus aparece para Maria Madalena e as outras mulheres. Certo. Então aquele final que elas vão lá correndo, contar que ele recitou, aquilo não existe. Ele só vai aparecer em cópias depois do século IV. Isso teoricamente falando. Não, isso na prática falando. Ele só aparece nos pergaminhos depois do século IV. Tá. Antes disso, não existe esse final em nenhum pergaminho. Então, quando você começa a estudar, e aí eu tinha uma brincadeira com outro amigo meu na faculdade de teologia, que era assim, quando você lê a Bíblia, você vira crente no sentido de crer, né? Uhum. E quando você entende a Bíblia, você vira ateu. Entendi. Né? E qual que foi o ponto-chave que você entende nessa trajetória? Cara, que você falou assim, agora eu sou ateu, pronto. Então, eu não sei de verdade qual foi o ponto-chave, mas assim, eu fui patrono de um orfanato durante mais de 10 anos. Eu era um dos patrões do orfanato. Eu só saí porque eu acabei me desentendendo com uma diretora lá, que era uma das fundadoras. E aí eu acabei saindo. Mas eu sempre fiz parte também da associação antipedofilia. Sempre trabalhei com associações antipedofilia, com crianças, trabalhos voluntários e tal. E aí eu tenho questionamentos, assim, desde a época que eu saí da igreja, né? 15, 16 anos, quando eu comecei a estudar filosofia. Tipo, se Deus existe, por que ele permite o mal? Né? O que uma criança fez? E quais foram as teses que já trouxeram a respeito desse assunto para você, que você... Então, eu pensei muito, e até hoje penso muito, e eu cheguei a resposta nenhuma. Como eu disse contigo, assim, lá fora, né, antes de nós começarmos aqui, eu falei, algumas coisas que a gente... conversar aqui, eu não vou concordar contigo, porque a minha visão é outra. Claro, não. Porque eu sou cristão. Tá tudo certo. Mas assim, eu tenho curiosidade de saber como que a pessoa chega nesse ponto, então, né? Então, por exemplo, olha só. Essa é uma questão muito forte, né? Uhum. Eu sempre falo sobre isso. Eu falo, cara, se Deus ele é todo bom, porque a Bíblia diz que Deus é o suprassumo do amor. Uhum. Certo? Deus é amor. Ele é o amor, né? Ele é o amor, ou seja, a personificação do amor. Sim. Se ele é a justiça, ele é justo. Se ele é onisciente, sabe tudo que está acontecendo, cadê Deus quando uma criança está sendo estuprada? Porque ele está assistindo, porque ele é onisciente. Uhum. Ele já sabia que ela ia ser estuprada. Ele tem poder, porque ele é todo poderoso. Certo. Então, não tem lógica. E aí a gente cai no paradoxo de Epicuro, que falava do monoteísmo judaico já há 300 a.C. Ele já falava de um Deus todo-poderoso, né? Não é do cristianismo propriamente dito. Porque, assim, teoricamente, os 3 grandes monoteísmos do mundo, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, têm o mesmo Deus. Mas, na prática, cada um tem uma visão totalmente diferente desse Deus. Entende? Então, assim, teoricamente é o Deus de Abraão. É o Deus do tetragrama, YHWH. Que a gente traduz do português por Jeová, Javé, Yahvé, tal. Mas, na prática, são deuses... Eles têm uma concepção... Cada monoteísmo tem uma concepção totalmente diferente desse Deus. Distinta, né? E aí eu pensava assim, cara, se Deus é amor, se Deus é onisciente, então ele está assistindo, por que ele não faz nada? Por que antigamente ele intercedia, né? E aí a gente fala assim, estuda a doutrina espírita que explica. Eu falo, tá, até tem mais lógica, né? Você está pagando o que você fez na vida anterior, mas qual o sentido de você pagar numa idade que você nem tem noção do que são as coisas, né? Me parece muito... E aí você lendo alguns filósofos, né, famosos, e aí já vou falar antes que eu não sou
socialista, não sou nem de esquerda nem de direita, tá? Tem podcast que eu falo, não, lendo Marx, né? Falou em Marx e eu parei de assistir. Cara, você para de assistir, você é um idiota. Porque até para negar você precisa conhecer. Tem paciente também. Não, porque assim, se você quer ser de direita, o que mais você tem que estudar é a esquerda. Claro. E se você quer ser de esquerda, o que mais você tem que estudar é a direita. Arte da guerra, né? Claro, não, porque você precisa conhecer o que você está negando. Né? Eu vejo um monte de cara hoje assim, o cara é de esquerda, esquerdista. Eu falo, tá, o que diz? Você já leu alguma coisa da esquerda? O Manifesto Comunista tem nem 40 páginas, 37 páginas. É assim, ó. Você lê em meia hora, que são as premissas que Marx e Engels escreveram sobre... E o cara não sabe dizer. O cara não sabe dizer. E muita coisa hoje que a direita defende, ele nasceu na esquerda. E Sim. o que a esquerda defende hoje... nasceu na direita. Sim. Por exemplo, o direito ao aborto, o direito ao uso das drogas, tal, que hoje é uma pauta praticamente forte da esquerda, liberdade sexual e tal, ela nasce no liberalismo. E aí? Ela nasce no liberalismo. O liberalismo é o primeiro a dizer assim, o Estado não tem que me meter na minha vida. O Estado tem que ser mínimo. Se eu quiser casar com cavalo, com homem, com mulher, se eu quiser abortar, se eu quiser usar droga, desde que o meu direito não interfira na vida do outro, o Estado não tem que encher meu saco. Nasce no liberalismo, que hoje é considerado de direita. Você acredita que esses caras, por exemplo, que se passam por... o cara fala que se acha um cachorro, né, se acha um gato e tal. Você acredita que isso tem a ver com a questão do cara querer expor essa liberalidade, não sei se essa é a palavra. Eu acho, aí os Therians, né? O Therians, isso. Eu tava tentando lembrar o nome da palavra. Cara, esse é um assunto polêmico, né? Porque a gente passa, para abordar os Therians, a gente vai ter que passar por várias outras linhas. Sim. Mas, ao meu ver, tem um trabalho de uma pesquisadora chamada Judith Butler, trabalho de doutorado dela, tá? Onde nasce, teoricamente, o que eles se embasam para dizer a teoria de gênero. Tá. Né? Que você não nasce nem homem nem mulher, que você se identifica. E se você lê a tese de doutorado dela, ela não fala nada disso. Uhum. Não fala nada disso. Ela fala que existem pessoas realmente que nascem no corpo errado. Certo. Né? Essa pessoa tem a cabeça. E eu vou te falar, tem um caso... A minha cunhada mora há 13 anos aqui em Pevatal, tem uma vizinha no condomínio, que o filho, pai, mãe, hétero, tal, conversa com o pai, assim, uma família padrão. O filho, com 8 anos de idade, já tinha tentado cortar o próprio pênis 4 vezes. De sangrar, aí tem que levar psicólogo. Né? O moleque nunca se identificou como um menino. Né? Sempre se identificou como, mas desde que nasceu assim, cara. Então, eles pegaram casos que... Mas existem, né? Comprovadamente, no mundo animal, vamos falar agora no mundo animal, e nós somos animais, as pessoas se esquecem que a gente é um animal que se acha muito, né? No mundo animal já foi encontrado o comportamento... que de racional, se você parar pra pensar, não tem nada. A gente destrói o próprio planeta. A gente é o animal mais burro que existe. Né? Já foi encontrado o comportamento homoafetivo em mais de 1.500 espécies do reino animal. Pinguim, cachorro, leão. Cara, tem vários vídeos na internet. Aí tá leoa do lado, vem um leão e transa com outro leão macho. Entendeu? Então, tipo assim, a gente sabe que, biologicamente, uma parte do animal apresenta comportamento homoafetivo. Qual percentual? A gente não se sabe. Até hoje a gente nunca conseguiu identificar, a ciência não conseguiu identificar um gene da homoafetividade. Então a gente não pode bater o martelo que é genético, e existem várias possibilidades que a academia estuda. Né? Então o ser humano hoje, o que diverge o ser humano dos animais? Antigamente a gente achava que era o pensamento. Hoje a gente já sabe que tem animais que tem o pensamento tanto ou até mais do que o ser humano. Né? Então, por exemplo, tem muito ser humano. Tem 90 de QI, tem chimpanzé tem 90 de QI. O porco chega a bater 125 de QI. Polvo resolve problema, formigas, por exemplo, todo o sistema de metrô do Japão, não sei se é de Tóquio e tal, eles fizeram com um fungo, eles fizeram uma maquete da cidade e colocaram um fungo, e esse fungo ele é conhecido por achar os melhores trajetos. Então colocaram uns alimentos onde
eram os pontos principais, assim. E o fungo... E aí eles copiaram a rede de metrô do que o fungo desenhou. Então, assim... e o fungo está falando de um animal unicelular. Né? Então, assim, é uma inteligência coletiva e tal. Então, a gente falando em... Então, o ser humano, o que diverge? Aí depois a gente achou que era o sentimento. A gente sabe que os animais também sentem, né? Sofrem, tá? Então você vê manadas de elefantes, quando eles acham uma carcaça, eles choram. A pessoa que morre, o cachorro fica ali do lado chorando. O cachorro fica ali do lado chorando, para de comer. Né? Então, assim, então a gente sabe que os animais também sentem. Então hoje o que a gente diverge o ser humano dos animais? O ser humano é o único ser biopsicossocial. Então a gente é composto por uma parte biológica, genética, que não tem como você fugir. Exato, né? DNA, né? Uma parte psíquica, que é como constroem a nossa psique, que é o que Freud falava, somos o que fizeram de nós na primeira e segunda infância, né? Como a gente constrói a nossa personalidade até os 7 anos. E o social, o meio que a gente está envolvido, que também é muito influente. Então a gente é formado por esses 3 pilares. Existem explicações nos 3 fatores que podem desenvolver o comportamento homoafetivo na primeira infância. Tanto genético, pode ser, como psíquico. A psicanálise principalmente trabalha muito o fator de sexualidade, o que pode levar ao posicionamento sexual. E o meio também. Basta ver as civilizações que eram consideradas bissexuais, os vikings, os fenícios. Na verdade, tem uma teoria na psicanálise, inclusive, que todos nós somos bissexuais, que a gente reprime por causa da nossa criação cristã, heteronormativa. Entendi. Porque todas as culturas pré-cristãs, elas eram bissexuais. Os egípcios eram, os vikings eram bissexuais, os gregos, os romanos. Então... Retém por conta de uma ideologia. Pela maneira que a gente é criado, tanto que você vê que nos últimos 20, 30 anos o cristianismo tem perdido força na sociedade, como, por exemplo, eu sou cristão, mas você costuma levar teus filhos toda semana na igreja? Como teus avós iam toda semana na igreja? Eu ainda tenho essa prática. Você tem, mas maioria na sociedade não tem. Então você vê que os valores cristãos têm diminuído. Sim. E hoje essa nova geração, né, de 15 anos para baixo, 16, muitos são bissexuais e para eles é, cara, completamente normal. Tem igreja homoafetiva. Cara, você chega no meu consultório... que eles falam, né? Não, mas chega no meu consultório, menino novo, menina nova, e eu falo assim, você namora? Não, mas já namorou já? Menino ou menina, Bruno? Os dois. E para eles, assim, tipo... normal. Tá. Então, existem teorias que vão falar sobre isso, né? Que quando você não tem uma repressão sexual na criação, na verdade o ser humano ele se permite experimentar. A gente entrou num campo perigoso de então, conversa. só para voltar, estou só fazendo essa construção para voltar no Therian, né? O Therian, para mim, é uma coisa totalmente diferente do que a pessoa se identificar com a sua sexualidade. Porque a sexualidade é uma coisa inerente do ser humano. Sim. A pessoa se identificar como um animal... Por que eu quis falar tudo isso da sexualidade? Já para desconstruir o discurso de alguém falar esse negócio da teoria de gênero que fala que você pode se identificar com o que você quiser. Não é isso que diz o trabalho da Judith Butler. Que não. Tá? Não é isso. Sim. E isso é uma distorção que as pessoas fazem do trabalho dela para justificar... o que eles não gostam no outro. Então, assim, enfim, não é o caso que eu quero entrar. Sim. No caso do Therian, pessoas que se identificam com animais, para mim é um sinal de doença psíquica da sociedade. Igual as mães de bebê reborn. Eu vi outro dia uma comediante e, cara, eu ri, mas tive que dar razão para ela. Ela falou, gente, eu tava olhando as notícias do bebê reborn e agora tem processo, inclusive. Tem. Porque a mãe processou a empresa porque a empresa não quis dar licença maternidade para ela. Teve um humorista que ele lançou um curso de sacanagem. Ele falou, um curso de brincadeira, como cuidar do seu bebê reborn. Ele falou, cara, eu fiz 160 mil em 2 semanas. Tá brincando, eu nunca imaginei. Ele falou, cara, só que aí ele foi processado porque uma das mães falou que a filha asfixiou fazendo uma coisa que ele tinha mandado, tendo que ir para o hospital
Entende? E o cara falou, cara, eu não sei. Cara. O cara pegou o papel assim, o comediante falou, eu não sei o que fazer com Parou isso. de respirar? O cara falou, ele falou, eu não sei, cara. Ele falou, eu juro que primeiro que o curso era uma brincadeira. Eu nunca imaginei que ia vender. Que ia ter repercussão. Ele falou, pô, pelo menos eu ganhei o dinheiro. Agora, para responder esse processo. Ele falou, cara, eu não sei o que fazer com isso. E aí eu ouvi uma outra comediante que falou assim, gente, você não acha que a gente julgou cedo demais as mães de pet? Porque... Eu acho que faz mais sentido. Mano, né, que nessas horas dá vontade de ser um coati. Você não vê esse tanto de merda porque olha, eu falei faz. no outro podcast, o pai, a mãe de pé, e é verdade, né? A gente julgava, mas o pet... Você ainda tem uma responsabilidade com o ser vivo, né? Sim. Você tem que dar comida, você tem que levar a passear, você tem que vacinar, você tem que levar no veterinário, ele te devolve carinho, afeto, né? Pô, minha cachorra, né, cara, sim, se eu sair. Cara, eu posso sair 3 vezes por dia de casa. A minha cachorra ela é apaixonada por mim. Faz mais sentido, cara. As 3 vezes que eu chego, ela fica tão empolgada que ela faz xixi. Faz xixi. De tão feliz. Cara, eu falo pra ela, nossa, parece que faz meses que eu não te vejo, né? Ela fica desesperada quando eu chego. Mas eu acho que os pais de bebê reborn deveriam deixar proliferar. Eu acredito, porque pelo menos vai chegar um momento em que vai ficar extinto e acaba isso aí, cara, né? Não vai reproduzir. Eles não reproduzem. Eu vi outro dia um cara na Zara olhando um manequim falando, nossa, que felicidade quando meu bebê reborn nasceu no primeiro emprego. Aí ele tava olhando o manequim. Ele cresceu, meu bebê reborn cresceu e tá trabalhando. Tu acha? Cara, o manequim. Não, é uma mão cheia pros comediantes, né, cara? Cara, é assim. Então, assim, isso é uma doença, de uma sociedade psicicamente doente. Psiquicamente muito, doente. Cara. E assim, eu acho que a tendência é só piorar, né? Mas nós havíamos, no início, estávamos falando qual foi o start que te deu com relação a partir de agora, eu acredito que... eu não sei se eu tive... Muitos anos eu comecei a questionar todas aquelas questões, principalmente relacionadas à criança, uma coisa que me pega muito. Depois que eu virei pai, então... Você estava falando assim... Uma coisa assim absurda. Você dizia a respeito de por que um Deus tão amoroso pode permitir... Não, e ele tá vendo. Não é assim que ele... Porque se fosse assim, não, Deus criou aqui, mas ele tá... O universo é gigantesco, ele tá lá fazendo as deusices dele, não tá vendo. Você fala, não, mas ele é onisciente. Ele é todo amor. Então não bate ele ser todo amor, todo poderoso e onisciente e permitir esse tipo de coisa. A gente chama o paradoxo de Epicuro, 300 anos de Cristo. Ele diz, é impossível Deus ser todo amor, onisciente, todo poderoso. Ou ele é onisciente, amor e não tem poder, dizia Epicuro, para poder resolver os problemas da humanidade. Ou ele é todo amor e poderoso, mas ele não é onisciente, não está vendo o que está acontecendo. Ou ele é onisciente e poderoso, ou ele não é amor. Ele não quer resolver. Eu vou passar vergonha, porque eu não sou teólogo, né? Mas é questão de curiosidade mesmo. Mas e quando a gente entra nessa questão do livre-arbítrio? Porque assim, a criança não tem como se defender de um cara de 110 quilos. 110, né? Então, 110. E aí, como é que fica essa... Então, aí tem uma questão muito legal na teologia. Né? Porque todo mundo adora falar livre-arbítrio. E livre-arbítrio é uma palavra que nem existe na Bíblia. Sim. Se você procurar na Bíblia inteira, procura um chat GPT aí, coloca assim, versículo que fala vou procurar enquanto você vai falando aí. Coloca aí, não existe na Bíblia a palavra livre-arbítrio. E aí, toda religião, toda igreja faz questão de falar do livre-arbítrio. E aí tem uma questão semântica totalmente aí que as pessoas esquecem de levar em consideração. As pessoas não estudam português. Porque mesmo se existisse livre-arbítrio, vai totalmente contra uma punição. Porque livre-arbítrio é escolher, é arbitrar, né, ou escolher, sem qualquer punição ou ônus. Ou seja, é a mesma coisa que eu falo, eu dei esse exemplo no outro podcast, o meu filho, estamos indo para uma festa, eu falo, filho, vai tomar banho e se arrumar, papai colocou 2 camisas em cima da cama, uma vermelha e uma amarela. Você tem o livre-arbítrio. Qual que eu ponho, filho? Qual você quiser, filho. Quando é um livre-arbítrio? Quando eu deixo ele escolher, tanto faz. E isso é livre-arbítrio. Agora, se eu falar para ele assim, não, filho, papai quer que você vá com a amarela, mas se você puser a vermelha, eu vou te dar uma surra de cinto. Que livre-arbítrio é esse? Realmente. Ele pode ir com a vermelha? Não, ele não vai querer ir porque não, óbvio, porque, então, assim, não faz sentido
A questão do livre-arbítrio aqui está dizendo assim que não tem explicitamente a palavra livre-arbítrio, mas como muitas partes da Bíblia são colocadas como interpretativas. Então, aí que tá. Aí que tá. O cara veio preparado, velho. Eu não sou teólogo, pega leve, mas velho. Não é isso, cara. É porque assim, olha só, vamos parar pra pensar. Tá com medo? Eu tô suando aqui, velho. Vamos parar pra pensar. Vamos falar, o pessoal fala assim, você fica atacando o cristianismo. Cara, não tô atacando o cristianismo. De fato, não. É legal deixar bem... Por que eu falo muito do cristianismo? Porque a gente vive num país majoritariamente cristão. Então não tem sentido de eu falar do islamismo, do hinduísmo, porque no Brasil a representatividade é muito pequena. E outra aqui, chileno, é uma troca de ideias. Exato. É o teu pensamento contra... Não, então, na verdade, assim, vamos falar teologicamente falando, né? Qual é a lógica de você deixar a pessoa escolher e punir ela por uma coisa que você deixou? Entendi. Não tem lógica. A própria ideia... Então, de punição... Mas será que a questão é punição ou será que a questão é consequência da tua escolha? Livre-arbítrio é exatamente não ter consequência. Esse é o sentido estrito sensu da palavra. Mas eu acho que não. Assim, olha, é igual escolher. É óbvio que tudo que você faz na vida tem uma consequência. Mas então assim, isso que eu ia falar, o livre-arbítrio, assim, não ter uma punição no meu pensamento, tá? É meio estranho, assim, porque assim, se a gente tem duas opções... Uma vai levar para um caminho e outra para outro. Tá bom. Certo? Ok, mas isso não é livre-arbítrio. Porque se tem algum tipo de sanção ou punição, não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é escolher as camisas, qualquer cor. Aí você escolhe a vermelha, os caras falam lá, fez o L. Fez o L. Esse é a punição. Mas assim, vamos supor, beleza, uma consequência, vai. Okay. Legal. Foi legal esse teu exemplo. Boa. O pessoal falou lá, fez o L, chamou o cara de petista. Beleza. Mas quem que deixou ele escolher as camisas? Quem que deu as opções da camisa pro meu filho? Foi você. Fui eu. Foi o pai. Eu tô punindo ele de alguma forma? Não. Mas pode alguém até acontecer que alguém tá falando alguma coisa, alguma besteira lá. Beleza? Mas eu não tô punindo. Agora Deus tá falando. Faz o que você quiser. Mas quem tá punindo? Mas não é o pai? Quem tá punindo? Cara, no conceito cristão. Eu não acredito. É por isso que eu volto a dizer, né? Eu te pergunto, o diabo é bom ou ruim? Ruim. Dentro do meu pensamento cristão é ruim. Tá errado. Tá totalmente errado quando as pessoas ensinam que o diabo é ruim. O diabo é bom. Óbvio que o diabo é bom, porque ele faz a vontade de quem? Faz a vontade do homem, né? Não. A vontade do homem é arder no inferno? Não. Quem que te manda pro inferno? Quem que decide se você vai pro inferno ou não? É você. Não. Quem que decide se você for quem bom permite, ou não? no caso. Quem decide se você merece o céu ou o inferno? Deus. Então, o diabo nada mais é que o carcereiro de Deus. Ele tá ali fazendo o serviço de Deus. Não, mas esse daqui não pode. Por quê? Se você fizesse a vontade do diabo, ele ia te recompensar. Mas dentro do exemplo que eu tô usando... Ele não ia te punir. Mas como pai, o exemplo que eu tô usando é assim. Vamos lá. Vamos usar um exemplo esdrúxulo aqui, porque é que eu falei, eu não sou teólogo. Não, então eu tô usando a lógica, tô só botando, não tô nem usando nada teológico, tô usando a lógica. Vamos colocar assim, ó, existe uma escola esquerda e uma escola de direita. Você é o pai e você fala pro teu filho, escolhe a camisa aqui do Bolsonaro ou do Lula. Tô usando esse exemplo esdrúxulo aí, mas depois os petistas e os direitistas vão cair matando. Aí o cara escolhe, ele estuda numa escola de direita e escolhe a camisa do Lula, porque ele tá aprendendo, certo? Você deu a opção. A punição não vai vir de você, vai vir do ambiente que ele tá. Esse é o pensamento, então, sabe, que eu tenho. Só que você tá esquecendo de um fator muito importante, que é Deus, segundo a doutrina cristã, ele é o suprassumo do poder, o suprassumo da bondade, o suprassumo da justiça, o suprassumo da benevolência, ou seja, não tem nada além de Deus. Nada é maior que Deus. Fato. Deus pode tudo. É diferente da gente, que é limitado. Você pega teu filho, deixa ele fazer uma escolha e coloca ele num lugar que você não tem nenhuma tipo de influência ou de ingerência, ou você não pode fazer nada, ele está arcando com as consequências de algum ato, mas você não pode. Mas Deus não cabe nisso. Porque Deus é tudo. E ele é o mais poderoso de tudo. E assim, não é mais fácil ele... Por que ele não mata o diabo?
Se o diabo ficar desviando as pessoas e a ele gente quer, entra num, e ele quer que todo mundo se salve. Infinita e agora. ele quer que todo mundo se salve, porque não é o premissa do cristianismo, não é isso? Sim. E assim, por que todo mundo então não nasce num país cristão? Porque então Deus é geográfico? Ele dá mais chance para uns do que para outros? Porque se você nasceu num país islâmico radical, como o Irã, por exemplo, que é uma teocracia, o que é uma teocracia? Quando o governo e a religião são a mesma coisa. Sim. São teoricamente governados por Deus. Lá, se você for cristão, você é condenado à morte. Então, qual a tua chance de ser cristão lá? Mínima. Mínima. Certo? Certo. Então, Deus é parcial? Não me coloca no estreito, então, não, chileno. Não, são essas questões que me levaram a pensar. Entendi. E aí, um dia eu tava... E aí, esse meu amigo, Alexandre Leal, que tá escrevendo esse livro e tal, e ele falava pra mim, você é ateu e não sabe e tal. E aí, acabei a faculdade de filosofia e tal. E aí eu fui fazer teologia. E um dia eu tava deitado na cama. E ele, cara, ele fez, igual eu, ele fez as faculdades por gosto. Porque ele é chefe do departamento de enfermagem no HC, já há muitos anos. Mais de 20 anos, eu acho, sei lá. E ele foi fazer filosofia por gosto. Sempre gostou muito de estudar também e tal. Muito inteligente. E ele falava, você é ateu e não sabe e tal. E aí saí da faculdade, fui fazer teologia e tal. E um dia eu tava deitado na cama, sempre tive dificuldade para dormir. E quando foi umas 2 da manhã, assim, cara, eu não tinha conseguido dormir ainda, porque eu tava pensando um monte de coisa. E aí eu me dei conta que eu já não acreditava em nada fazia muito tempo. Mas eu brigava com a ideia de ser ateu. Ele falava pra mim, eu falava, imagina, você tá louco? Por quê? Porque eu cresci numa família religiosa. Né? Então até o fato de você questionar era pecado. Isso é uma outra coisa que também me incomodou muito. Por que questionar Deus é pecado? Porque para mim, quem tem medo da dúvida é a mentira. Se você está falando a verdade, você não tem medo de uma cariação. Pô, bom exemplo. Eu sempre dou esse exemplo, mas é porque eu gosto muito dele. A gente já está junto, já, desde as 10 e pouco, 20, certo? A gente foi tomar café aqui na esquina, o pessoal viu, aí eu fiz o cadastro aqui, né? Aí você chegou, fomos lá tomar café na esquina, voltamos, tal, encontramos o pessoal, subimos. Aí vamos supor que a polícia invade agora aqui, e a gente já está no podcast já faz um tempo, mais de meia hora. Falou, ó, faz 15 minutos assaltaram uma loja ali atrás e vocês 4 aqui batem com a descrição dos indivíduos. Vocês vão ter que ir para a delegacia para a vítima reconhecer. Você tem medo de ir? Não. Por quê? Não devo? Não tenho. Não deve. E a gente tem um monte de prova de estar aqui filmado, que a gente estava aqui. Sim. Né? Tem as câmeras do prédio, tem a câmera lá do O Bart que chegou por último é meio suspeito. Eu cheguei primeiro. Eu tava aqui, vocês chegaram. E daí? E aí eu falo assim, quem fala a verdade não tem medo da dúvida. Por que duvidar de Deus é pecado? Agora, se a gente fosse culpado, a gente ia ter medo. Mas duvidar é diferente de questionar. Não é? Não? Não. Porque assim, por exemplo, assim, ó, eu questionar meu pai o que é certo e o que é errado, não é uma dúvida. Claro Não é duvidar da integridade dele. Não, aí você está falando outra coisa diferente. É. A sua dúvida do que agir não quer dizer que você questionar como então, se deve fala agir, assim, ó, você Deus. não está questionando a integridade do seu pai. Entende? É diferente. Porque aí a gente volta para aquela parte interpretativa que você falou. Hoje, na academia registrado, só ditas religiões cristãs, existem cerca de 3.880, quase 4.000 religiões cristãs. Tá. Que interpretam cada uma a Bíblia de uma maneira diferente. Aí eu te digo, cara, se Deus é todo poderoso, se Ele quer realmente que a gente se salve, se Ele deu o seu filho, diz, né, João, que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu filho por nós e tal, né? Sim. Cara, ele precisa fazer umas aulas de redação, cara. Porque o livrinho complicado, hein, cara? Por que já gerou guerra pra caramba, cada um interpreta de um jeito, tem gente que diz que é literal. E, cara, ó, eu já debati. Cada debate que eu vou, e eu falo debate, eu não gosto dessa palavra debate, que dá a impressão que eu quero convencer o outro. Já troquei ideia com diversos pastores, com um padre, com um cara que se diz filósofo católico, com um protestante, com um calvinista, com um da Assembleia de Deus, com um adventista do sétimo dia, e cada um eu tenho que preparar um debate diferente. Porque vai vir com ideias diferentes. Ideias diferentes. Por exemplo, o próprio calvinista, ele não acredita no livre-arbítrio. Sim.
Ele não acredita que Jesus morreu por todos nós. O calvinismo acredita que Deus escolhe alguns. Todos, ninguém merece, e Deus escolhe alguns. O que na minha concepção é um pensamento também errôneo. Na minha concepção. Na minha concepção, todos vocês estão errados. Na minha concepção, Deus nem existe. Então, na minha concepção, todos vocês estão errados. Sim. Na minha concepção, vocês estão fazendo o que a humanidade sempre fez, que é o que a gente chama de Deus das lacunas. Quando você não sabe explicar, você coloca Deus. E cada vez que a ciência avança, Deus diminui de tamanho. Só queria fechar um raciocínio só. Por favor. Porque eu comecei a falar de direita e esquerda, né? Que eu falei que eu não sou nem de direita nem de esquerda. Sim. Marx, ele diz que a religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga que vem da papoula, né? E é o mesmo princípio, se eu não me engano, tá? Se tiver um farmacêutico aí, posso estar errado, que se faz no Boa Noite Cinderela. Ele tem um fortíssimo poder hipnótico. Então, se você já viu nos filmes, teve uma época que foi moda na Europa, né, na Ásia, o ópio, o cara fica 2, 3 dias assim, ó. Só que ele fica sugestionável. Então, se você fala para ele, levanta o braço, vamos na tua casa, abre a porta, eu vou levar tudo. Então, o ópio. Então, por isso que Marx diz que a religião era o ópio do povo. Ele fazia o povo aceitar as desgraças. Então, se você parar para pensar, todas as religiões são assim, né? Por que uma criança... Puta, Deus sabe o que é melhor. Cara, eu já vi comentários, tem cortes meus, os caras falam assim, você não sabe se foi preciso isso para a criança se purificar. Você fala, cara... Aí é brabo, muito malabarismo. Com certeza esse cara não tem filho. É brabo, nem filho, nem filha. Não. Fora de cogitação. Não, porque eu falo assim, eu fiz um debate com o Paulo Cogos e eu falei para ele, né? Falei, não vou nem falar eu, né? Vamos usar uma mãe, uma mulher de 50 quilos. Magrinha, pequenininha. Tô falando nem uma mulher bravona, não, uma de 50 quilos. Ela vê um cara do meu tamanho arrastando o filho ou a filha de 3 aninhos pra um lugar pra violentar. Tá. Essa mãe vai ficar esperando eu terminar pra chamar a polícia e falar, prende ele ali, acabou de violentar meu filho. A mãe vai fazer isso? Não vai. Cara, eu posso ter 2 metros de altura, posso ser o Shaquille O'Neal, velho. Ela vai vir pra cima de mim, você vai precisar morrer. Uma faca de cozinha. Com faca de cozinha, com pedra, com pau, com unha, com mordida, pra defender a filha dela, ou o filho. Sim. Certo? E a gente, como pai, mesma coisa, no debate com o Paulo Cogos, ele falou assim, se alguém fizer mal pros seus filhos, você não gostaria que essa pessoa fosse presa? Eu falei, não. Eu ia matar ela. Aí ele mais falou, fácil? Aí ele falou, não. Eu falei, não, se alguém fizer mal pros meus filhos, eu vou preso. Real. Lembra quem odeia o Cris? O Júnior, né? Verdade. Ele tava com um desse daqui. Ele falou, se você fizer mal pro meu filho, eu vou preso. Eu lembro. E essa, cara, mesmo. isso. Você vai preso, teu filho... Cara, eu vou preso. Se alguém fizer mal pros meus filhos, eu vou preso e vou feliz. Tá maluco. Vou feliz, porque minha família eu vou proteger até o último suspiro. Com certeza. Então, só pra fechar... não estou falando aqui da teoria econômica, política de Marx. Estou falando do que ele fala com referência às religiões. Então, qualquer religião, seja o cristianismo, seja o islamismo, seja o budismo, seja o espiritismo, ela faz com que a gente aceite as desgraças da vida. O espiritismo explica. Muita gente fala, tá pagando por maus que fez numa vida anterior. Uhum. Essa criança foi um estuprador numa outra vida, tal. Se você pensar... Dentro da lógica teológica do espiritismo, tem uma certa lógica, mais do que o cristianismo. Na verdade, eu digo que, ao meu ver, os deuses que fazem mais sentido são os deuses gregos, da mitologia grega. Porque para a mitologia grega, que hoje pra gente é mitologia, mas há 2.500 anos atrás eram os deuses que eles acreditavam. E na Grécia é só mitologia também? Então, assim, na mitologia grega, o ser humano foi feito para divertir os deuses. E os deuses gostavam de guerra, gostavam de putaria, gostavam de traição, de morte. Sim. Se você parar para pensar logicamente, faz muito mais sentido, é só você olhar o mundo, do que um Deus todo amor, toda bondade, todo poderoso, onisciente, que quer que todo mundo se salve, entende? Então o Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. Ele diz, a religião é o que impede o pobre de matar o rico. E como você falou no início do programa que a gente brincou aqui, você falou, posso ter mudado de opinião. Você acha que algum dia isso pode vir a acontecer com você? Cara, então, eu hoje
eu vou explicar as fases que eu passei, né? Muita gente passa assim. Hoje, por o tanto que eu estudo, e eu continuo estudando, né? E hoje tem surgido muitos teólogos, porque durante 2000 anos da história da humanidade, qualquer pensador que pensasse o contrário da igreja morria. Né? Então você viu Vitor Hugo, o próprio Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, foi condenado pela igreja. Tanto que René Descartes, que era cristão, ele estava escrevendo uma obra em 1628 sobre o heliocentrismo. Ele começou a escrever uma obra, né, que o Sol era a Terra girava em torno do Sol. E aí Galileu Galilei, se eu não me engano, em 32, ele é condenado pela igreja. René Descartes abandona a obra. Então o pessoal fala assim, é só você olhar aí o tanto de prêmio Nobel que é cristão. Você fala, beleza, mas na história da humanidade, cara, até pouco tempo atrás, se você pensasse contra a igreja, você podia até não morrer. Morria na Idade Média, um pouco depois, até o Iluminismo, você morria. Mas você era considerado um pária da sociedade. Tanto que você fala que é ateu, o pessoal fala, ateu não tem moral. Cara, é o contrário. Ateu tem muito mais moral, né? Porque a moral do ateu ela é escolhida. Você escolhe fazer as coisas. Outra, né? Não tem nada a ver. Então, assim, quando você para pensar, existe essa dominação ideológica da religião de fazer você aceitar as desgraças da vida em prol de um benefício pós-morte. Toda religião. Aí eu te pergunto, isso é interessante para quem? Para quem tá no comando ou para quem tá se ferrando? No comando. No comando. E aí Marx vai dizer que toda relação humana se movimenta por uma disputa de classes. E aí ele fala, quem comanda a religião? A elite. Por que a elite? Porque enquanto você estiver pensando, aí a gente entra na aposta de Pascal, né? Pascal, um pensador do século XVI, ele fala assim, a aposta é a seguinte, mesmo que você, por todas as suas deliberações lógicas, você chegue à conclusão que você é ateu, logicamente é melhor acreditar em Deus. Por quê? Dado que uma das premissas é a vida eterna, se você tiver certo sendo cristão, você ganhou na loteria. Estourei. É a eternidade. Se tiver errado como ateu, tá lascado. Tá lascado. Você vai ficar a eternidade no inferno. Então, logicamente... E aí, o que acontece? O cara que tá se ferrando aqui... E aí você vê o que é a dominação ideológica, né? O cara, o patrão... Às vezes o cara tá sofrendo no emprego e tal, não sei o quê. Gente, de novo, eu sou empresário, tá? Sou empresário. Não tô aqui defendendo nem patrão, nem empregado, porque tem tanto patrão ruim quanto patrão empregado. Sim. Né? Não tô falando contra nem o capitalismo, nem a favor do socialismo, nem contra o socialismo. Me tira de discussão política, é a única coisa que eu não entro. Não, porque eu falo as coisas, esquerdista, petista, faz o L, o outro bolsonarista, dependendo do que eu falo, cada hora eu sou uma coisa. Mas qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, o cara que tá se ferrando aqui, você vai falar com ele, aí ele fala, cara, eu sei que eu ganho pouco, eu sei que eu merecia mais, mas eu tenho que dar graças a Deus, né? Porque tem muita gente que nem emprego tem. Aí você vê que ideologicamente o oprimido concorda com o opressor. Porque se ele reclama com o patrão, o que o patrão fala? Não tá feliz? Tchau, obrigado. Pode pegar suas coisas e ir embora, tem um monte de gente precisando de trabalho. Entende? Sim. Então, o que acontece? A gente tem um caso clássico. Quem que é o dominante ideológico do planeta? Quem que é o dominante ideológico? Quem domina ideologicamente o planeta? Quem que é a maior potência do mundo? Você tá falando de país? Estados Unidos. Estados Unidos. O ideal dos países, o nosso sonho é o quê? O sonho americano. Ficar rico, uma casa, viver de renda. Até a semana passada. Depois que o Trump mandou os mísseis no Irã, eu tô mudando de ideia. Mas o sonho é o sonho americano, né? Sim. De ideal americano. O ideal liberalista, você fez fortuna, a gente saiu. Eu passei fome quando eu era pequeno. Meu pai era ilegal no país. Antes do meu pai ir pra igreja, meu pai bebia, usava droga, a gente achava. Então, tipo assim, passamos muita dificuldade. Cansei, perdi as contas de quantas vezes fomos despejados. Né? Então, assim, passamos necessidade. Eu ver minha mãe dar comida para mim e os meus irmãos e ficar sem comer e chorar porque não tinha cuidado de comer pra gente. Então, dividir um pão entre a gente e ficar sem comer. É louco. Então, assim, qual que é o nosso ideal? É o ideal americano, né? Que a gente comprou lá nos anos 90, do filme, né? Que a gente vê hoje, né? O cara que lança um negócio, fica milionário e tal.
Quem que os Estados Unidos invade militarmente? Os países que não são alinhados ideologicamente com ele. Sim. Ou seja, embora agora, né, o nosso governo tenha se posicionado contra os Estados Unidos, mas até então... Era a favor. Nunca precisou. Por quê? Porque, cara, só você ver, chega um americano aqui, fica todo mundo babando o ovo do americano. Vai você lá. Já foi para os Estados Unidos? Não, ainda não. Mano, é que eu vou com visto de chileno. Não tem visto, eu vou com passaporte chileno. Uhum. Agora, brasileiro é querido no mundo inteiro. Mas brasileiro é tido por mal educado, é tido ladrão. Por ladrão, por furar fila, por não respeitar as regras. E é verdade. Não, eu ia falar, e onde está errado? Onde está errado? É verdade, mano. É nóis. Entendeu? Brasileiro é assim, a lei de Gerson, que vantagem eu levo, cara. Sim. Infelizmente, é um povo alegre, é divertido, Mas, cara... Vê vantagem em tudo, né? Quer tirar vantagem em tudo. Eu fui num podcast do dia que o cara me chamou de hipócrita porque eu sou contra o porte de arma e eu andei armado a vida inteira. Eu falo, cara, eu sou contra exatamente porque eu sei as bostas que pode dar. O poder que a arma exato. traz. E eu falo assim, não é que eu sou contra o direito do cara ter arma, que eu acho que no Brasil a gente tem que discutir muita coisa antes da gente chegar em porte de arma e liberação de droga. Sim. Entendeu? A gente não tem educação, a gente não tem saúde, a gente não tem transporte, a gente não tem... A gente não tem porra nenhuma. É o país que mais paga imposto no mundo e a corrupção... E não tem nada. Tudo. A gente riu há uns anos atrás, quando o Lula falou no outro mandato dele que o SUS era exemplo pro mundo. E, cara, hoje a gente vê que é verdade. Uhum. O SUS é exemplo pro mundo. Só que qual é o problema do SUS? A corrupção. Sim. Com o tanto tá de trás, dinheiro né, que ele arrecada, era pra ser a melhor saúde do mundo. E é uma porcaria. Aqui no país, a gente paga imposto pelo SUS, aí você paga imposto quando compra, você paga imposto quando vende, você já paga 2 vezes imposto para saúde. Aí você tem que ter o teu plano de saúde, e aí agora os médicos não aceitam mais atender pelo plano de saúde. Você precisa pagar o médico à parte. Assim, ou seja, você paga 4, 5 vezes pelo mesmo serviço aqui no nosso país. Isso. Entende? Então, o que acontece? Quando você entende que a religião... Então, o problema não são as pessoas que estão na religião. Porque as pessoas realmente têm fé. Agora, quais são os países que têm mais fé, onde tem mais gente fervorosa? São os países ferrados economicamente ou os que estão bem de dinheiro? São onde tem mais fé? Os ferrados. Os ferrados, porque eles precisam. Sim. Porque se você olhar precisam acreditar em alguma os coisa. países nórdicos, que são os países com maior IDH do mundo, a grande maioria se considera não religioso. Não necessariamente ateu, mas não religioso. A religião não influencia em nada as decisões dele na vida dele ou na política. Não norteia ele. E aí eles têm uma condição de vida. Por quê? Porque eles se norteiam pelo que eles decidem eticamente. Uhum. Agora, quem que precisa de uma fé fervorosa? Quem tá ferrado, cara? O cara que não tem esperança, o cara que não tem... O cara não enxerga, o cara não conseguiu ter estudo, porque ele veio de uma família, teve que começar a trabalhar muito cedo. Às vezes ele veio de outros lugares, né, para cidades grandes, o pai e mãe sem estudo, ele começou a trabalhar muito cedo, mal terminou o ensino fundamental, teve um monte de filho e não sei o quê. Aí o cara olha, qual que é a chance desse cara ficar rico, milionário? Mínima. Só ganhando a loteria. Uma para não sei quantos. Então, assim, o cara tem que ter muita fé, cara, para conseguir, para acordar todo dia de manhã, para sair batalhando. E aí ele vai querer o quê? Que os filhos dele tenham uma vida melhor. Entende? Então, quando você para analisar friamente, tirando a fé de lado, né? Quando você tira a sua fé de lado e passa por um crivo da lógica, você fala, cara, tem alguma coisa errada aí. Porque a religião, ela sempre foi usada na história da humanidade como ferramenta de manipulação ideológica. Aí eu te pergunto, se Deus é realmente bom, se ele é onisciente, onipresente, ele não está vendo que as pessoas estão usando o nome dele para tirar proveito dos outros? E aí? Na verdade, em muita igreja isso acontece hoje, né? Quase todas. Tu vai falar todas, né? Mas assim, não necessariamente propositalmente. Às vezes não é nem proposital. Eu tiro pelo meu pai. Meu pai é que ele não, a igreja dele não chama pastor. Eu falo pastor para ficar mais fácil de entender. Mas assim, eu cansei de brigar com ele. Eu descobri um tempo atrás que tinha uma família que estavam estudando. Eles nem eram ainda da igreja. Começaram a estudar e aí estavam passando dificuldade financeira. Meu pai estava pagando o aluguel, o mercado. Eu falei, pai, mãe,
3 filhos, tudo maior de 20 anos de idade. Você é louco, eu falei pra ele. Você não tá vendo que os caras estão se aproveitando de você, estão vivendo às suas custas? E aí os caras, meu pai mora em Santos, os filhos na praia, quem que ia procurar emprego? Pra quê? Se meu pai tava pagando... bancando, né, eu falei, você é idiota, pai. Então assim, nunca vi meu pai ganhar R$1, muito pelo contrário, todo endividado pra querer ajudar os outros. Então às vezes, não é nem por mal, mas a religião, ela acaba te dando um conforto que Nietzsche vai chamar de muleta metafísica. Por que é metafísica? Porque você não sabe se é verdade. Sim. Você tem fé, Hebreus 11:1 diz, né, que a fé é a certeza das coisas não vistas. Então você tem certeza que você vai ter algum tipo de recompensa pós-morte. Mas realmente você acredita, mas certeza você não tem. Só pela fé. Só pela fé. Então Nietzsche vai chamar de muleta metafísica. Mas é uma muleta. Por quê? Porque te ajuda. A muleta não é ruim. Aí eu vou te dar um exemplo. Pessoal, eu fui num podcast lá no Sul, do Sem Groselha do Fermento, ele falou, cara, você não acha meio arrogante? Ele é ateu também, né? Eu acompanhei. Mas ele falou, cara, você não acha meio arrogante quando você fala assim que tem gente que precisa ter fé? Parece soa meio arrogante. Eu falo, cara, pode soar, mas no meu caso é o contrário. Eu tenho inveja de quem tem fé. Eu não queria ter perdido minha fé. Não foi uma coisa que eu quis. Você perguntou quando que eu me descobri. Um dia, 2 horas da manhã, eu tava deitado e eu me dei conta. Aí eu levantei, liguei pra esse meu amigo Alexandre Leal, que falava pra mim, você é ateu e não sabia. Eu brigava com ele, imagina. Lógico que não. Mano, e você imagina, ele trabalha no HC, você também trabalha com segurança. É igual a gente. Ligou de madrugada, é merda. Então, é merda. Ninguém liga de madrugada e fala, e aí, como que você tá? Quem morreu? Tá tudo bem, né? Você fala, meu Deus, alguma... Sim. E esse dia eu liguei pra ele, ele tava de plantão no hospital, lá no HC. Ele é chefe do departamento de enfermagem. Ele falou, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem, né? Tal, né? Nunca tinha ligado pra ele de madrugada. E eu falei, não, cara, tá tudo bem. Eu falei pra ele, fica tranquilo, tá? Aqui eu descobri uma coisa e eu queria que você fosse o primeiro a saber. E ele falou, descobriu que é ateu. Aí eu falei, nossa, tá tão óbvio. Ele falou, só você não tinha percebido, porque seus questionamentos... E aí, na época, eu virei um ateu radical. Mas pra todos os seus questionamentos, todos eles, pra todos, esses, antes de chegar a essa conclusão... Você não encontrou uma... Cara, não. Pensei muito. Muito. Pensei muito. Em vários outros questionamentos. Você acha que é tudo trabalhado através da fé? E aí, quando tem coisa que não tem explicação lógica, é isso? E aí, quando eu estava estudando teologia... Não, nenhuma tem explicação lógica. E aí, quando você começa a estudar teologia... E eu fiz questão de fazer uma faculdade laica. Por que laica? Sem nenhuma vertente religiosa. Certo. Porque tem muito curso de teologia... protestante, católico, não sei o quê. Então, assim, você vai aprender... Por exemplo, e o que me incentivou a fazer? A minha mulher tem uma tia que já tinha 60 anos de idade, até mais, e católica roxa. Mas católica daquelas carolas a vida inteira, mora na cidadezinha de Minas, sabe? Que vai todo dia, não é toda semana. Todo dia ela vai na igreja. Pô, tipo uma benzedeira. Exato. E assim, e ela foi fazer teologia. Só que ela fez questão de fazer numa faculdade protestante. E eu falei, cara... Mas pra quê? Pra entender o Pra outro? entender o outro lado. Pra ver uma... E A ela arte sofreu da guerra, bullying. Cara, você acredita que uma senhora, ela sofria bullying, o pessoal xingava ela porque ela era católica. Era católica e tava na... Que aí eu falo, nossa, é o amor cristão, né? É só você ver nos meus comentários. Entra no meu Instagram, nos que eu questiono Deus, cara, eu sempre faço de forma respeitosa. Eu nunca desrespeito a fé de ninguém. Sim. Cara, o amor cristão é impressionante. Cara, o amor cristão, os caras me xingando. Tem muita gente imbecil, cara. Entende? Então, assim... E aí ela me deu... e aí eu falei assim, caramba, ela é um exemplo de vida pra mim. Assim, um exemplo. Porque eu me achava muito velho. Na verdade, ela entrou na faculdade de teologia antes de eu fazer filosofia. Eu sempre trabalhei, montei minha empresa. Você falou, ainda dá tempo. Aí eu falei, cara, como eu tô falando que eu tô velho... né, se a tia da minha mulher com 60 e poucos anos resolveu fazer faculdade. Nunca tinha feito faculdade na vida. Sim. E ainda foi fazer numa vertente contrária. E aí eu fiz questão de escolher um curso laico porque eu queria... Eu não queria vertentes religiosas. Eu queria estudar sem ser tendenciado para nenhum lado. E aí o legal dessa faculdade, porque a gente estuda muito arqueologia, né? E aí exegese, análise, filologia, análise dos textos e tal. E aí você começa a ver, cara, que arqueologicamente falando, não existe nenhum livro original da Bíblia. O primeiro
pedaço de papiro que a gente tem é do ano 120, chamado P52, que é do tamanho do cartão de crédito e tem acho que umas 10 palavras no máximo, você consegue entender. Um pedacinho desse tamanho. E aí vão vindo outros, ou seja, a gente só tem cópias das cópias, das cópias, das cópias, das cópias, das cópias, das cópias. Entendi. E aí a gente tem uma série de divergências entre essas cópias, entre esses papiros, seja porque o escriba escreveu errado, seja porque ele alterou porque quis, seja porque... E nas traduções a gente tem mais equívocos ainda. Por quê? Porque a gente está falando de idiomas mortos, e quando você faz a tradução do idioma morto, o tradutor vai colocar o que ele entendeu. Sim. Não vai trazer a... Por isso que hoje em Não dia tem como. algumas... Muitas vezes. Vou te dar um exemplo que eu sempre dou, né? Os católicos acreditam que você morre, a partir de você morre, automaticamente sua alma vai para o céu. Algumas outras vertentes, como a Testemunha de Jeová, acreditam que você morre, você fica morto. Na terra, no paraíso. E você, lá na frente, Deus vai te ressuscitar, você fica na memória de Deus para viver num paraíso aqui na terra. Sim. Que para eles dizem, como Deus é perfeito e Deus não muda de ideia, se no começo a ideia dele era que o ser humano não morresse e vivesse num paraíso na terra, ele vai retomar isso. Então, cada doutrina tem sua lógica dentro da sua própria teologia, tá? Aí, quando Jesus está sendo crucificado, diz o evangelho que ele está no meio de quantas pessoas? 2 pessoas. 2 pessoas. Eram o quê? Bandidos. 2 bandidos, certo? Sim. E aí diz o evangelho, começa a tirar sarro dele. E aí? Você não é o rei de judeus? Tira a gente daqui. Salva-te a ti mesmo. Desce daí, você não é, né? Tal. Você não é o pica, né? Então, né? E aí o outro faz o quê? Pede rendição, pede... O outro começa a defender ele. Falou, meu, você o cara não fez nada. É idiota. A gente merece estar aqui. Esse Ele cara não fez nada. E aí ele vira para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. Uhum. E aí agora, tá a frase. Jesus vira para ele e fala assim, deveras eu te digo. E aí o tradutor católico, ele coloca a vírgula depois do digo, porque está traduzindo para o português. Certo. Deveras eu te digo, vírgula. Ainda hoje... Hoje estarás comigo no paraíso. Certo. Certo? Esse ainda foi colocado bem depois. Sim. Né? Na verdade, o hoje também foi colocado depois. Nas primeiras traduções não tem o hoje, mas vamos supor que esse hoje exista. Já o cara que pensa, como a Testemunha de Jeová, por exemplo, que é um paraíso futuro, ele vai colocar a vírgula depois do hoje. Então ele fala, deveras eu te digo hoje, vírgula. Ele disse naquele momento. Estarás comigo no paraíso. Concorda que mudou todo o sentido? Mudou, porque A não é vírgula, hoje, pode ser qualquer hora. Eu tô te falando hoje. Sim. Você vai estar comigo no paraíso. Uhum. Certo? Beleza. Aí você fala assim, bom, professor, mas aí é fácil. É só ir lá nos manuscritos gregos que a gente tem, porque o evangelho foi escrito em grego, o Novo Testamento, e ver o que está escrito lá. Então, no grego antigo não existia vírgula. E aí? A frase é direta. Quem está certo? Você vai dizer que o escriba, o tradutor, ele foi mal intencionado? Talvez não. Não, ele só colocou o que ele Só aplicou a gramática. O que ele acha que é certo. Acha que é certo. Se ele acreditar que vai hoje pro céu, ele vai colocar a vírgula antes do hoje. Se ele acreditar que você vai viver no país da terra, ele vai colocar a vírgula depois do hoje. Entendi. E ele tá na boa intenção da tradução. Ao ver dele, ele tá traduzindo da melhor maneira possível. Uhum. E aí eu te pergunto, quem que tá certo e quem tá errado? Real. Só que a pergunta que eu fiz lá atrás você não me respondeu. Uau. Que é, qual a probabilidade que você acha que isso possa acontecer contigo algum dia? Vou te explicar. De você voltar a ser cristão. Então, aí o que acontece? E a gente se encontrar Aí no céu. Quando eu me descobri ateu, eu virei um ateu radical. É igual o novo crente, Sei. que fica chato. Você tem que ir na minha igreja, você tem que ir lá. Por quê? Porque o cara descobriu a verdade, ele quer que você... E o ateu é a mesma coisa, ele passa pelo mesmo processo. Ele fica um ateu radical. E eu lembro que, inclusive, esse meu amigo, professor Alexandre Leal, ele tinha uma página chamada Ateu Radical. E aí você acha que todo tipo de religião só faz mal, que a Bíblia é horrível, qualquer religião tinha que ter extirpado a face da terra, qualquer religião, blá, 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 tal. E aí eu virei esse ateu radical. E aí Inicialmente. Inicialmente. Tá. Esse ateu radical que era contra qualquer tipo de religião. Não, Deus. E ficava tentando convencer as pessoas que Deus não existia, que religião era uma porcaria, só fazia mal e tal. Aí eu fui fazer uma pós-graduação na PUC, inclusive um dos meus professores foi o professor Karnal e o professor Pondé, estudei com os dois. Já tinha estudado com o Clóvis, né? Fui aluno do Clóvis há muitos anos.
Depois, na pós, estudei com o Karnal e com o Pondé. Brabo demais. E aí, eu conheci, na pós-graduação, eu conheci um pensador de origem judaica, que era um austríaco, se eu não me engano. Ele era médico, psiquiatra, psicanalista, e ele ficou preso 2 anos em campos de concentração, chamado Viktor Frankl. Certo. E ele já ouvi falar. Por 3 campos de concentração, e ele termina em Auschwitz. Ele estava em Auschwitz quando os russos conseguiram libertar da mão do... Ele tinha conseguido fugir com um amigo, teve que voltar. Tá. Quando ele estava tentando fugir de novo, os russos libertaram o campo de concentração. Ele conseguiu se libertar. E até então, na escola da psicologia, existiam 2 grandes escolas, que era a de Robert Adler, que dizia que o ser humano se move por vontade de poder, de tentar dominar o outro. Ele falava, coloca várias crianças juntos para você ver, a mais forte vai dominar, vai tomar o brinquedo da outra, não tá nem aí se a outra chora ou não. Esse negócio de a gente ensina, não pode bater no amiguinho e tal, porque a criança ela vai querer fazer o que quiser. Então, para Adler, a gente se movimentava por vontade de poder, e para Freud, segundo a grande escola da psicologia até então, a gente se movimentava por vontade de libido, vontade de prazer. A gente faz o que dá prazer pra gente. E aí, Viktor Frankl, ele começa a conduzir um estudo, fazer um estudo, dentro do campo de concentração. E ele percebe que dos prisioneiros que se mantinham mais sãos, psicologicamente falando, porque ou morriam em câmaras de gás e os outros eram ficados para trabalhos forçados, né, nos campos de concentração. E o índice de suicídio era altíssimo, que eles chamavam de ir para o fio. Eles iam para o fio e pegavam na cerca elétrica com as 2 mãos. Os que conseguiam se manter mais sãos eram os que tinham um sentido na vida, um objetivo. Falar, não, quando eu sair daqui eu vou fazer alguma coisa. Vou encontrar minha família, vou encontrar minha mulher, vou encontrar meu marido, vou ser bailarina profissional, vou escrever um artigo científico, vou terminar minha faculdade, vou mudar de país. Os que tinham um sentido, um propósito que norteava a vida deles, eles conseguiam se manter mais sãos intelectualmente falando. E a vontade de potência de Adler e a vontade de libido de Freud desapareciam no campo de concentração. E aí ele cria toda uma nova linha da psicologia chamada logoterapia. Logos do grego, entre outras traduções, uma palavra que pode ter muitas traduções, pode ser traduzido por sentido. Okay. E toda logoterapia é baseada numa frase de Nietzsche, que é quando se tem um porquê, pode-se suportar quase qualquer como. Quando você tem um porquê na vida, você pode suportar quase qualquer como. E eu até postei esses dias num story meu, não sei se você viu, parecia que era na Índia, um pai numa enchente, eu vi, com os 2 filhos, até me arrepia. A água, o rio levando, todo mundo olhando, ninguém fazendo nada. E o cara com os 2 filhos, assim, um devia ter 8, o outro uns 7, o outro 9 anos, sei lá assim, os 2 tinham menos de 10 anos. E ele com os 2 assim... Agarrado e tentando ir pra margem, a água, levando o carro, e o cara, e você fala, começa na hora, eu fico todo arrepiado. Até ele conseguir chegar mais perto da margem, e aí uns caras fizeram um cordão assim, conseguiram salvar, e ele não largou nenhum dos 2. Sim. Cara, vou te falar, provavelmente, se aquele cara estivesse sozinho, ele tinha morrido. Ele tinha o objetivo de salvar os filhos, por isso ele aguentou até o fim. Eu vi existe um estudo que fala sobre força psicológica. 2 casos muito famosos nesse estudo. Um carro, o filho entrou debaixo do carro e o carro caiu, embaixo o macaco caiu. Nossa. E a mãe veio e levantou um carro. E ela ficou durante 15 minutos segurando até alguém chegar e tirar o filho. E um outro que caiu um portão, o carro bateu também, caiu em cima do filho dela de 6 anos. E ela levantou um portão de ferro, e aí tiraram o filho, e quando foram tirar, precisou de 5 homens para levar o portão. E aí chamaram ela e falavam, mexe o portão aí. E ela não conseguia nem mexer, força emocional. Sim, né? O filho, perigo. Se a gente que é pai tem isso, imagina a mãe. Só para eu corroborar com o que você tá falando aí, tem um outro que o cara não salvou, né? Mas acho que foi no Chile que deu uma enchente, e o cara ficou preso no barro. Você viu isso aí? Não vi. E aí o bombeiro foi pra retirar ele. Ele falou, não me tira daqui. Aí o cara ficou sem entender. Ele, não tira eu daqui não, cara. Não me tira daqui. Ele com o braço pra baixo. Aí o cara, mas por que você não quer sair, cara? Ele falou, tô segurando a mão das minhas 2 filhas. Nossa. Brabo demais. Você é louco. Você tá louco. É o que você falou, né?
E aí, os estoicos, que é uma linha da filosofia, é uma linha grega, estoa do grego quer dizer portão, é uma linha que nasce no povo, né, o estoicismo, mas ela ganha muita força no Império Romano. Então, com Sêneca, que era senador da República, com Epicteto, ou Epíteto, depende da tradução, que é um escravo do ano 70, e com Marco Aurélio, que foi imperador de Roma. Eles eram estoicos. E os estoicos têm uma frase que diz assim: ache algo pelo qual morreria, que é a mesma razão que você tem pela qual viver. Muito forte essa frase. Essa frase. E aí forte. É muito legal. Vira hoje, tatuagem, faz assim. É muito legal essa frase, porque eu vi há um tempo atrás, eu sempre treinei, sempre lutei e tal, né? E aí eu vi um treinador. Hoje muita gente fala, né? Mas eu vi um treinador falando pra um cara que estava muito acima do peso e tal. E o cara falou assim: irmão, você faria o que pelas suas filhas? Ele falou: qualquer coisa. Ele falou: você morreria pelas suas filhas? O cara falou: morreria. Agora uma pergunta maior: você viveria pelas suas filhas? Porque morrer é mais fácil do que viver. Porque viver vai dar esforço, você vai ter que emagrecer, você vai ter que fazer dieta. E o cara nunca tinha conseguido emagrecer. E a hora que o treinador falou isso, o cara virou a chave. Virou triatleta. Virou atleta. Anderson, pô, triatleta. O Iron Man. Porque assim, é isso. Né? Ache algo pelo qual morreria, que é a mesma razão que você tem pelo qual viver. A gente estava falando sobre isso um pouco antes de começar o podcast. Né? Eu trabalho com segurança, você também. Sim. Eu sempre tive um impulso de me meter, né? Assalto, briga, tal, ou para separar, ou para resolver e tal. E aí eu tive um conhecido de um amigo meu em Brasília, que era um cara gigante e tal. Um cara super, nunca brigou, né? Pacífico pra caramba, só que ele viu uma briga de trânsito. O cara meio que avançando numa mulher e tal. E ele desceu da moto para ajudar, o cara ficou com medo, sacou uma arma, deu 2 tiros nele, a mulher entrou no carro e foi embora, o cara entrou no carro e foi embora. Ele ficou morto no chão com 2 filhos, um menino de 3, uma menina de 1 ano e meio. A esposa sem saber o que fazer, o cara tinha 3 ou 4 boxes de crossfit, era empresário bem sucedido. O cara era um armário, 1,90 m, forte e tal. Nunca se meteu em briga na vida e o cara foi querer ajudar, morreu. Então hoje é uma coisa que eu penso. Né? Então, por exemplo, hoje eu não ando mais armado, andei armado a vida inteira. Hoje eu não ando mais armado. Sim. Hoje, infelizmente, e assim, é até meio contraditório, porque eu sempre ensinei meu filho a defender os mais fracos e tal, mas hoje, vendo essas coisas, eu penso, cara, e muita gente no meu Instagram falava, o cemitério tá cheio de valentes e tal, e antes eu falava, cara, eu te entendo. Mas se ninguém fizer nada também, e aí a sociedade? Mas hoje eu penso assim, e aí, quem vai criar meus filhos? Realmente. Então eu posso mudar. Entende? Como você fala assim, a gente pode mudar. Pode acontecer, então, de um dia... Então, assim, eu tinha virado um ateu radical. Quando eu conheci Viktor Frankl ele fica conhecido como o psicólogo das religiões. E ele é agnóstico, né? Ele não chega a ser um ateu e tal. Não crê em nada. Mas ele defende que muitas pessoas precisam de Deus ou de uma religião para dar sentido na vida. Eu tiro o caso do meu pai. Meu pai fugiu de casa com 10 anos de idade, meu pai foi preso, meu pai viveu na FEBEM, meu pai usou droga, meu pai bebia. A gente, quando ele era novo, eu achava meu pai jogado na rua, bêbado, drogado, sumia de casa, demais, 2, 3 meses e tal. E até hoje o que sustenta meu pai é a igreja. Agora em agosto vai fazer 7 anos que minha mãe faleceu, meu pai vive para encontrar minha mãe. Entende? E então, tem um sentido da vida. Se você tirar a religião dele, se você tirar Deus, o que acontece? Ele morre. Vai morrer. Ele morre. E para ele, Deus dá um sentido na vida. Então, eu não acho soberbo dizer isso, eu acho o contrário. Eu tenho inveja de quem tem fé. Porque, por exemplo, Darwin o livre. Dá pra fazer uma brincadeira. Darwin o livre. De acontecer alguma coisa com as suas 2 filhos. Filhos, 2 filhos, seus 2 filhos, são 2 meninos, né? Você tem esperança de reencontrar seus filhos. Se acontecer alguma coisa com meus 2 filhos, não tem. O que me impede de botar uma arma na cabeça e acabar com a minha vida? Porque pra mim, minha vida vai perder todo sentido. Entendi. E eu imagino que não deve ter dor pior no mundo que eu tenho um amigo meu que é empresário, ele perdeu um filho de 19 anos, ele passou pela estrada, um trânsito, e ele passou por um acidente, viu lá o corpo estendido com aquele cobertor metálico, né? Sim. Térmico lá. Térmico, meia hora depois, deu sinal, ele estava com um amigo no carro, a mulher dele, 40 e poucas ligações. Aí ligou a mulher, o que foi? Ela falou, nosso filho se acidentou na cidade. Ele falou, putz, pode voltar que é meu filho. Ele falou, putz, cara. Tá louco. Nossa, você é louco, imagina, mano. E aí, eu falando com ele, um cara muito bem sucedido. E ele Perdeu fala, sentido cara, eu
me considero um cara realizado economicamente, essas coisas, mas nunca mais eu fui feliz de verdade. Nunca mais, esqueça. Nunca mais Esqueça. fui feliz de verdade, entende? Então, nesse ponto, eu tenho inveja de quem tem fé. Porque quem tem fé tem um tanque reserva de combustível, né? Sim. Aquele a mais, força assim, a mais, fala, sim. puta, aquela força a mais pra eu poder levantar da cama e continuar, porque eu tenho que ser fiel. Então, assim, cara, hoje, pelos meus estudos, eu acho difícil eu voltar a acreditar em Deus. Porém, eu não vou dizer que é impossível, Uhum. porque eu todo dia eu me permito questionar meus paradigmas. Legal. Isso é legal. Por exemplo, eu já tive experiências Isso é consciência. sobrenaturais de conhecer um cara, o cara encostar em mim e falar minha vida inteira. E eu era na época uma que eu era... experiência espírita você teve. Então, é assim, e aí tem uma senhora que a filha dela foi minha paciente, ela não tem Instagram, ela não tem rede social, não tem nada. Ela pegou meu WhatsApp, que é de Brasília, nem é daqui de Goiânia, tal, Brasília, nem é de São Paulo. E vira e mexe, ela me manda mensagem e fala, ó, fulano, ciclano, tal, nome, sobrenome, esse daqui do seu trabalho, esse daqui é atendente, esse daqui, cuidado com pessoa tal, que a gente já trabalha você, fulano vai te oferecer, nome e sobrenome, fulano vai te oferecer uma oportunidade, mas na verdade ele só quer tirar proveito de você. Uau. E aí eu falo, caraca. Aí tem um amigo meu que fala assim, até quando a espiritualidade vai precisar o que dar na tua cara pra você acreditar? Então assim, eu não acredito em outras vidas, ela fala pra mim, ó, eu vejo você em outras vidas, não sei o que, só... Mas assim, ao mesmo tempo que eu não consigo acreditar em algumas coisas, eu fui obrigado a deixar uma janela aberta do será. Eu posso estar errado. É. E aí vem a teoria que você falou aí, se você tiver errado, tá ferrado. E se você for cristão e tiver certo... Se for o cristão, deu certo, né? Se for o cristão. Porque no caso dela, que é espírita, é a lei do karma, é reencarnação. Sim, sim. Aí Deus não tem nada a ver com isso. Entendi. Né? Então, assim, por exemplo, o budismo. O budismo é uma filosofia ateia. Eles não acreditam num Deus criador. Eles acreditam numa energia e você vai reencarnando, dependendo do que você fizer, ou você melhora ou você piora. Sim, sim. Ai, Buda não é Deus, não. Buda, para eles, é um estado máximo, ápice do que o espírito seu alcançou, aí você se junta com a energia do universo, deixa de encarnar. Você se evoluiu tanto, né, que na próxima encarnação você não tem mais encarnação. Sim. Você, né, passa para um outro plano. Então, assim, sou um cara que estudei várias vertentes. Então, não sei. De verdade. Eu sou um cara que não sou fechado nas minhas certezas. Já falaram pra mim assim, espera um filho seu tá no Monte. Cara, eu fiquei com minha mãe no hospital. Credo, até minha mas mãe. Aí o cara nem devia até falar. minha mãe morrer. Uma pessoa ignorante, não, né? todo mundo fala, todo mundo é teu até o avião cair. Cara, eu já passei por turbulências, já passei por acidentes, já passei por troca de tiro no meu trabalho, já tomei facada, nunca tive essa vontade assim. É do mesmo jeito que eu falo assim, você vai ser assaltado, você vai gritar Batman? Você vai começar a gritar Batman se o cara vier te assaltar? Não faz sentido. Por quê? Porque você não acredita no Batman. Sim. Entende? Então é isso que a pessoa não entende. A pessoa não consegue conceber que a gente realmente não crê. É que na realidade, pra quem tem uma crença, é difícil acreditar que o cara não consegue acreditar em nada. Exato. Por que você isso. não consegue acreditar no Deus que eu sirvo? Tá ligado? Essa é a pergunta que vem na pessoa. Quando eu era adolescente, ô Chileno, quando eu era adolescente, eu levava essa parada do eu não acredito em nada, não quero saber, eu sou anticristo, sabe essa conversa louca? Do anticristo, né? E eu falava, não quero saber. E aí eu tive que ter uma experiência espiritual para poder começar a acreditar em Deus. Eu fui criado dentro da igreja católica, mas empurrado pela minha mãe, porque eu ia, mas não fazia Dormia parte. no banco. Até que um dia eu tive uma experiência com Deus e aí comecei a seguir as doutrinas. É fé. Foi Lúcifer. É fé, não foi. É fé. Você sabe que Lúcifer é outra palavra que não existe na Bíblia, sei, né? Isso eu sei. Você sabe de onde vem? Lúcifer? Não sei. Então, teve um... Acho que é do Lúcio, né? Não. Um Lúcio que teve era mau, um dos padres da igreja, se não me engano, chamado Jerônimo, 300 e pouco, depois da nossa era comum, ou depois de Cristo, se vocês preferirem. Sim. Ele fez uma tradução da Bíblia para o latim, chamado Vulgata Latina. Certo. E quando ela foi traduzida para o inglês, se eu não me engano, a tradução King James, quando foram traduzir, Lux Fero anjo de luz, ou portador da luz. Certo. Lux Fero.
E aí, numa passagem bíblica, quando fizeram Lúcifer, é a contração de Luxfer, né? Portador da luz. Então, em vários versículos, Jesus é chamado de portador da luz. Sim. Então, Jesus também é Lúcifer. Não sei por que na tradução não traduziram. Pegaram essa contração do latim e copiaram. Entendi. E aí nasceu essa imagem de Lúcifer. Mas Lúcifer, na verdade, é a contração de duas palavras. Igual você fala copo d'água, seria um copo de água. É uma contração de duas palavras, portador de luz. Ou seja... Era Luxfer. Luxfero. E aí nasceu Luxfer, em inglês. E aí, tipo, lugar nenhum na Bíblia diz que é o diabo. Sim. Foi uma cultura a cultura, né, a tradição que começou a aplicar isso. Então, tudo isso, cara, quando você começa a estudar, quando você vai ver os manuscritos, aí você começa a estudar as religiões anteriores ao judaísmo, e aí você vê que culturas muito mais antigas já tinham a ideia do inferno, já tinham a ideia de um dilúvio, já tinham uma cobra falante que tirou a vida, já tinha uma escolha. Aí você olha, né, os mitraístas, os egípcios, os sumérios, tal. E aí você percebe, né, não existe absolutamente nenhuma comprovação, nenhuma evidência mínima que seja de que os israelitas foram cativos no Egito e que existiu um êxodo. Até porque, pelo que a Bíblia fala, se calcula hoje que eram 600 mil homens que portavam a espada, fora mulheres, crianças e idosos e tal, mais ou menos 2 milhões e meio de pessoas, seria mais ou menos 50% da população do Egito. Então você acha que os caras iam, tipo, não, pode ir. E todo aquele trajeto que teoricamente os hebreus fizeram, toda a região ali, Canané, eles eram dominados, foram durante 300 anos dominados pelos egípcios. Eles tinham bases militares espalhadas, então não era só no Egito. Certo. Então você acha que... né, então assim, quando você começa a entender que na verdade não existe nenhuma comprovação de que Abraão existiu, de que Moisés existiu, foram mitologias que foram criadas de povos que eram nômades, né, que eram chamados sachos. Quando eles começaram a se juntar, se chamaram de israelitas. Certo. E aí eles precisavam de um começo, né, da sua história e tal. E aí era muito legal falar que você venceu a grande potência. Quem que era a grande potência da época? Os egípcios. Sim. E aí não. E aí como o governo era uma teocracia é um governo guiado por Deus. Né? Teo do grego quer dizer Deus e cracia governo. Então teocracia, como é hoje o caso do Irã, né? Que a religião domina o governo. Que tá virando o nosso Brasil também, tá virando outros lugares, né? Certo. O pessoal tá metendo religião, teoricamente, no Brasil. O Brasil é um país laico. Diz assim, a política não tem nada a ver com a religião. Você pode ter a religião que você quiser. Tá tudo certo. A religião não pode influenciar na política. Mas não é o que acontece, né? Fato. A gente tem bancada evangélica, a gente tem uma série de coisas. Então, assim, quando você começa a estudar, quanto mais eu estudo, cara, mais certeza eu tenho que a Bíblia é uma construção, e o pessoal fala plágio. Eu não acho que é plágio. Eu acho que é o que a gente chama em sociologia de aculturamento. Como muitos povos vindo, muitas pessoas vindo de vários povos, de várias culturas, tal. Aí depois, quando Constantino cristianiza o império, aí ferrou, né? Sim. Que o Roma, ele era politeísta, tinha muitas festividades, então muitas festividades foram cristianizadas para poder agradar o povo e tal. Então virou uma salada de frutas. E aí, cara, acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus vai ficando cada vez mais difícil. Você estudou e chegou à conclusão que só sei... Que nada sei. É a base da filosofia. Professor, chileno, a gente está chegando aos nossos momentos finais aqui. A gente conversou, acho que quase por 2 horas já. Puxa. Boa, foi muito rápido, né? Mas eu quero te propor um capítulo 2 aí do nosso bate-papo. Pode ser? Quando quiser, opa. Eu tenho uma outra proposta, né? A gente vai tentar... já era de interesse alguém à tua altura para esse debate. Como você disse, não gosta de falar debate, né? Uma troca Mas de essa ideias. troca de ideias, que eu acho que é Tassos. O Tassos. Isso, eu não sei se você já teve essa Sim, oportunidade. eu vi outro dia um debate dele com 25 ateus. Isso.
Desculpa, gente, mas aquilo lá Mas a ideia nossa foi armado. é já. propor essa... Eu acho que essa interação é interessante, né? Porque muita gente tem dúvida dos dois lados. Essa é a realidade, né? Então, eu acredito que vale muito a pena a gente tentar Pra fazer quem isso. tem dúvida, eu vou indicar um canal do professor Carlos. Eu descobri ele há um tempo atrás, porque ele começou a reagir aos meus vídeos no canal dele, né, no YouTube, e aí o YouTube começou a me sugerir ele. Ele é bacharel em teologia, ele tem um livro, O Inferno Não Existe. E ele é cristão, hein? Ele é cristão. E ele tem um canal chamado VOG, Verdades Ocultas da Bíblia. Um canal no YouTube. Tem no Instagram também, o Instagram ele começou agora. Tem no YouTube Verdades Ocultas da Bíblia. E ele pega os grandes teólogos, os grandes PhDs, os grandes... Aí ele vai fazer, destrinchando os trabalhos dele, da onde que veio isso, o que que é mitologia, o que que não é, da onde que veio essa construção, da onde que veio aquilo, da onde que veio isso da Bíblia. Eu falo, cara, como que você é cristão sabendo de tudo isso? Certo. Mas é isso que eu falo. Aí é a fé da pessoa, né? É um canal que eu indico muito para quem tem curiosidade. E é um cara que é cristão. Então não estou indicando o ateu. Né? Tá. A gente fala assim, não vou ler livro de ateu e tal. E, cara, no meu livro eu falo 85% eu fico falando bem de Deus. E nos outros 15% que falta, eu falo só visão de alguns filósofos. Eu não dou minha opinião. Eu mostro como os filósofos tentaram defender Deus de forma lógica. Então, se você tiver interesse também, O Deus da Filosofia, pela editora Literária, Tá. tá na Amazon, tem um monte de plataformas, é só procurar na internet que você acha. Então, a minha ideia é isso, né? É sempre trazer informações para as pessoas. Eu não tenho interesse de converter ninguém, né? Eu sempre gosto de terminar minhas palestras ou meus podcasts com uma frase da Frida Kahlo, que ela diz assim: não quero que você pense igual a mim, quero apenas que você pense. Então, outro dia eu recebi uma mensagem de um seguidor e falou: professor, eu comecei a estudar, comecei a ler a Bíblia, eu vi seus vídeos, eu li seu livro e tal, e, cara, isso me deu mais fé. E eu falei, pô, ótimo. Amém. Amém, é isso. Mas é uma fé estudada, pensada, e para você fez sentido. Legal. Marcha. Eu sou contra o cara que porque a mãe levou obrigado, porque é assim, porque eu aprendi assim, tem que ser assim, Já aprendi entende? dessa forma. Entendeu? Síndrome de Gabriel. Obrigado. Exato. Então, assim, até porque, cara, aquele discurso religião e política não se discute, né? A gente ouvia muito esse ditado, Sim. é a maior idiotice que existe. Porque a gente está falando do nosso futuro. Concordo. Um é o futuro imediato, que é a política, como vão ser os próximos anos. E o 10, futuro. 15, e o outro futuro eterno. É. Né? Porque se eu estiver errado, eu tô Tá ferrado. ferrado. Se você estiver errado também, estiver na religião errada, estamos nós dois errados. Perdi o tempo, né? Tem um vídeo do Porta dos Fundos que era o verdadeiro Deus, era o Deus da Polinésia. De uma ilha da Polinésia. Pô, nada a ver, entende? Então, assim, a gente tem que debater, a gente tem que conversar, a gente tem que, né? Outra falácia que eu ouço muito, não tem como entender Deus. Você quer Deus, faz tolice, a sabedoria dos homens. Cara, se a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus ele tem que ser lógico pra gente, ele tem que caber dentro da lógica. Sim. E ele não cabe dentro da nossa lógica. Então, assim, alguma coisa está errada. Uhum. Então, ou a gente não é a imagem e semelhança de Deus, então a Bíblia não é a palavra de Deus, ou a gente é e Deus não é tudo isso. A galera em casa tá vendo eu fazendo assim, ó. Eu estou recebendo bem o convidado. Não é que eu tô concordando com tudo que ele tá dizendo. São ideias diferentes, né, mano? Mas eu Tem não que entendi estar aquela perto. cruz de ponta cabeça que você tem tatuado. Né? Mostra aí, Foi na para época da adolescência. E a imagem de Jesus que você tem no braço aí também. Nietzsche, Freud. Bom, ô Chileno, muito obrigado, cara, por ter aceitado esse convite aí, ter enaltecido aí o nosso canal com a tua presença. Eu espero, de verdade, poder ter você aqui várias vezes. Isso dá um prazer. Até uma delas você já está devendo pra gente, que é o livro. Que é o livro. Eu vou cobrar esse livro aí. Pode cobrar. E como você tá pertinho aqui, né? Sim. Então, todas as vezes que de repente você tiver um projeto, tiver algo para anunciar, e quando a gente achar que tem um debate interessante para te trazer também, com certeza absoluta, eu vou te ligar e Pode ligar. quero ter você aqui com a gente para bater esse papo. E quando eu tiver um pouquinho mais de teologia, aí a gente tenta conversar só um pouco mais. estuda com ele. Ele é professor de teologia, de filosofia, mas estudou teologia. Mas, cara, procure esse canal, Verdades Ocultas da Bíblia, do professor Carlos Carioca, Tá. gente fina demais, fez uma live comigo.
É muito legal. Tem outros canais também, mas ele é muito legal porque ele é muito acadêmico. Ele pega os livros, ele pega os manuscritos, ele mostra. Então, assim, e ele é bacharel em teologia e ele é cristão. Legal. Né? Então, eu acho legal isso. 2 perguntas que eu faço para encerrar aqui. A primeira delas é: o que é a vida para você, chileno? Cara, essa pergunta é uma pergunta complicada. A vida, para mim, ela é movimento. O que distingue o que é morto? É uma coisa inerte. Então, vida, para mim, é movimento que surge de dentro para fora, né? Tudo que é movimento. Isso falando de uma maneira filosófica, né? De uma maneira mais simples, a vida, para mim, é as minhas escolhas. Eu sou o que eu faço, não o que eu falo. Boa, né? Boa. Então a vida, ela é... Então, para mim, por exemplo, minha família, para mim, é uma prioridade muito grande. Ajudar os outros é uma prioridade muito grande. Ser honesto é uma prioridade muito grande para mim. Ser um cara... Não, mas você não é ateu? Honesto. Ser honesto? E o que Não, porque tem muita gente que acha isso, né? Então, o cara não assim, tem os valores dele, né? Então, os meus valores são pensados. Criar meus filhos, deixar meus filhos preparados. Eu acompanho assim, de verdade, né? É que o pessoal tem uma mente distorcida em relação a pessoa ser ateu ou não, né? Mas eu acompanho os seus stories com seus filhos, e aí muitas vezes na cabeça da pessoa fala: o cara todo feliz com a família. Não, já teve gente falando assim: por que você faz coisa boa se você é ateu? Eu falo: o que tem a ver com coisa? O cara vai virar É porque as pessoas têm a ideia o seguinte: que se você não tem que prestar conta com Deus, se morreu, acabou, você pode fazer o que você quiser nessa vida. Você faz o que você quiser da vida. Você mata, você rouba. Eu falo, pra mim é o contrário. Mas por isso que eu brinquei. Você falou... Então, mas pra mim é o contrário, porque se essa vida... Eu não acredito em nada depois dessa vida. Pra mim, morreu, acabou. Então, pra mim, essa é a única chance que eu tenho de ser o melhor possível. Provar que você é o melhor, sabe? De ser o melhor pai possível, o melhor marido possível, o melhor patrão possível, o melhor ser humano possível. E pra nós também, porque se eu não fizer isso durante a vida, você não vai pro céu. Eu não vou pro céu. Pode ser. É isso, né? A segunda pergunta é uma frase... Na verdade, não é uma pergunta. Você concluiu o raciocínio? Desculpa. Sim. Uma frase pra vida. Amém. Ache algo pelo qual morreria, que é a mesma razão que você tem pela qual viver. Boa. Essa vai virar tatuagem. Essa frase é uma frase muito forte. Algumas frases são fortes para mim. É de quem mesmo? Desculpa. São dos estoicos, uma linha de filosofia estoica. Tem outra frase, que é o princípio da psicanálise, que eu tenho tatuado aqui. Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Né? Então, não projete sua vida nos outros. Cuide de você e da sua vida. Boa. E uma frase de Nietzsche que eu tenho tatuado aqui também, que é Ex dicte in nihil, que significa algo, pense em mim. Então não faça as coisas porque mandaram você fazer. Faça porque você escolheu fazer. Para você escolher, você tem que conhecer todos os lados. Sim. Então, se você quer ser de esquerda, estude a direita. Se você quer ser de direita, estude a esquerda. Se você quer ser cristão, estude as outras religiões. Se você quer ser ateu, estude as religiões também. Sim. Você quer ser... Por quê? Porque até para negar você precisa conhecer. Não tem como você negar algo que você não conhece. A mesma coisa que você fala pra criança: ai, pai, mas eu não gosto. Você fala: mas você comeu? Como que você não gosta se você nem experimentou? Real. Entende? É isso. Legal. Muito bom. E uma frase pra pós-vida? Tô brincando. O que fazemos aqui ecoa pela eternidade. Muito bom. Sensacional. Encerrou com chave de ouro. Chileno, muito obrigado pela sua participação. Esperamos você aqui pra parte 2. Já posso contar com a parte 2? Pode contar. Então tá fechado. Só vamos levantar a data aí e vamos pra cima. É isso. Obrigado. Gente. Valeu. Pessoal, vocês que estão em casa aí aguardando aí algo mais do que isso, prepara pra parte 2 que tem muito mais, beleza? Deus te abençoe. Perdão. Obrigado. Gente, antes de encerrar aqui, curte e compartilha o vídeo aí pra dar uma moralzinha pra nós. Ativa o sininho, que isso é muito importante pra nós e pra vocês. Porque, pô, eu acredito que esse podcast aqui pode influenciar ou pode... Aproveita e vai no meu canal também, Chileno Gomes. Se inscreve. Tô trabalhando no meu YouTube agora. Tô trabalhando mais porque eu consigo falar mais. É verdade. Porque o Instagram é muito limitado. Né? O YouTube é um canal vai lá. Excelente, é uma ferramenta ótima. Se inscreve, que ajuda bastante a gente. Compartilha. Que a gente gasta dinheiro pra dar entretenimento pra vocês. Boa. É isso mesmo. Então, e quem quiser também, o Pix tá na tela aí. Por favor, faz o Pix. Galera, valeu. Até a semana que vem. Se Deus quiser. Tchau. Se Darwin permitir.